Muito boa noite a todos vocês. Vai começar um especialíssimo episódio desse podcast chamado Calil com Farra. Eu sou o Farra. Eu sou o Calil. E olha, hoje a gente tem um convidado extremamente especial, uma pessoa que a gente tem uma felicidade imensa de receber aqui. Mas antes, eu quero só dar alguns recadinhos rápidos e breves para você que está aí nos assistindo. Você que é o nosso ouvinte, nosso espectador, o nosso assíduo companheiro aqui dos nossos bate-papos, queria que você comentasse aí o que vocês estão achando. Hoje o nosso bate-papo vai ser muito legal. E manda também, compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta, porque hoje nós vamos estar recheados de informações relevantes, vamos trazer um bate-papo de alto nível, porque o nosso convidado aqui hoje tem um nível excepcional, não é mesmo? É uma honra para o Calil com Farra receber hoje aqui o Mansur Peixoto, que vocês vão olhar para ele e não vão acreditar. Ele tem 29 anos, ele é mais novo que o meu filho. Se converteu ao islamismo aos 13 anos, é um autodidata, poliglota, e tem um projeto que é o maior projeto do mundo, que é o projeto História Islâmica. Esse projeto ele tem vários braços, canal no YouTube, no Instagram, é o ensino e é o maior canal, é o maior projeto, na língua portuguesa do islamismo no mundo. Seja muito bem-vindo. Ahla wa sahla. Ahlan bik. Meu querido amigo Mansur Peixoto. Que é isso. Muito obrigado aqui. É um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez, né, que eu, enfim, estou participando aqui do Calil com Farra, mas é uma coisa bacana, né? Uma experiência nova. Você é nascido no Recife. Isso, Pernambuco. E conta um pouquinho da sua história. Você nasceu lá no Recife, se converteu com 13 anos. Como se deu essa conversão, Mansur? Bem, eu sempre fui incentivado, né, desde criança, a ler bastante pela minha mãe e pesquisar sobre espiritualidade, religião, cultura, essas coisas, de modo geral, né? Então, assim, eu não vivia numa casa religiosa, mas numa casa espiritualizada. E quando eu falo de religiosa, eu estou falando de religiosa no sentido de uma religiosidade institucional, né? Ou seja, há uma religião imperante dentro da casa e todo mundo segue, digamos assim, aquela coisa de uma forma, digamos, ortodoxa e estrita, né? Dentro da minha família, todo mundo sempre podia escolher sua própria religião e muitas pessoas aderiram a religiosidades diferentes, né? Pessoas que continuaram na igreja católica, pessoas que se tornaram kardecistas, espíritas, pessoas que foram para a igreja evangélica, enfim, pessoas que ficaram no deísmo agnóstico, que é a religião do brasileiro hoje em dia, né? Majoritária, inclusive, e ficou hoje em dia uma coisa assim, que a gente pode ver que a maioria dos lares brasileiros hoje se comportam com relação à religião dessa forma, né? Você às vezes tem uma avó que é mais católica, mas a segunda geração da família já é evangélica, já segue o candomblé, que hoje se popularizou bastante. Então eu nasci numa família muito eclética, religiosamente falando, apesar de todo mundo quando nasce ser batizado, passar a primeira comunhão e todas aquelas coisas. Mas quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei um processo de jornada espiritual, que eu queria, né, me encontrar espiritualmente, queria, digamos, me conectar espiritualmente, né, e comecei a pesquisar várias tradições religiosas, budismo, judaísmo, hinduísmo, enfim, no que tinha de disponível para mim sobre essas tradições naquela época, né. Então, até que eu comecei a pesquisar sobre o Islã também. E aquilo ali tudo me encantou bastante, eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, porque a religião islâmica, ela é uma religião no sentido universal, né, da religiosidade. Ela não é uma religião exclusiva para um povo árabe ou para um povo estrangeiro. Os muçulmanos hoje são um quarto da população humana, né? No mundo hoje, 25% dos seres humanos são muçulmanos, das mais diversas origens étnicas e nacionais do mundo. Então, foi descobrindo, procurando por espiritualidade que eu encontrei o Islã. E aí eu comecei a pesquisar para saber se tinha muçulmanos no Brasil, né? Uma pergunta assim que ela não é tão, digamos, afiada, porque muçulmanos existiam no Brasil desde 1500. A gente tem meio milênio de presença islâmica aqui no Brasil. Os primeiros relatos da presença de muçulmanos no Brasil são as primeiras cartas inquisitoriais do Brasil no século XVI ainda. Então, é uma comunidade muito antiga aqui no nosso país, mas que sempre foi minoritária, sempre foi, digamos, marginalizada, até o meados do século XX, quando a comunidade começou a ter um certo grau de independência, né? Então, eu acabei descobrindo que existiam não só muçulmanos no Brasil, mas como muçulmanos na minha cidade. Então, eu fui num pequeno centro islâmico que existe no Brasil, que é basicamente aliás, no Recife, que é basicamente uma casa, que é o Centro Islâmico do Recife, para pesquisar mais sobre o Islã. Poucos meses depois eu fiz minha conversão, né, e me tornei muçulmano. E desde então, por ter me tornado muçulmano e ter sofrido bastante preconceito, bastante discriminação, uma das coisas que eu tomei como missão de vida é transmitir e, digamos, servir a comunidade muçulmana como um todo
na forma de desmistificar coisas sobre o Islã. E daí nasceu o Projeto História Islâmica e todas as coisas que eu faço hoje em dia. Há uma acusação, assim, bem ignorante, né? De que... E outra, é importante dizer que você não tem nem descendência árabe, Exatamente. Né? E que a maioria dos muçulmanos não são árabes, né? Exato. São da Indonésia. Né? O maior país muçulmano do mundo é a Indonésia, mas a maior população muçulmana, dividida entre países, é no subcontinente indiano. Aquela faixa que você tem em Paquistão, Índia e Bangladesh. É onde fica o maior cinturão muçulmano do planeta Terra. Mas o país em si, que concentra a maior população muçulmana, é a Indonésia, que foi um país que foi islamizado no século 16, 17, 18, com um processo de islamização contínua, né? E que é um país asiático, né? É verdade que o Paquistão tem um maior crescimento islâmico, que talvez até passe a Indonésia. A população está crescendo bastante no Paquistão, né? E muitas pessoas, digamos assim, dos paquistaneses, eles migram para outros países. Assim, aqui no Brasil, ser muçulmano é ser associado a ser libanês, né? No caso, árabe de origem levantina, do Levante do Líbano. Se você sai do Brasil, em qualquer lugar do mundo, do hemisfério norte para lá, é associado a ser paquistanês. Porque a comunidade paquistanesa, ela na época que a Inglaterra ainda governava aquela região da Índia e do Paquistão, eles eram os soldados do exército britânico, né? Milhares e milhares de muçulmanos daquela região do Paquistão, do Afeganistão e da Índia lutaram nas 2 guerras mundiais do lado britânico, então essa comunidade se espalhou. Aqui na Guiana você tem uma comunidade de muçulmanos muito grande, inclusive com um presidente muçulmano aqui na América Latina, que poucas pessoas falam que é na Guiana. Né? Francesa? Não, na outra Guiana. É na inglesa. Na inglesa. E depois você tem Trinidad e Tobago. Você tem várias comunidades muçulmanas que foram iniciadas pelos britânicos. Por quê? No início do século XX, qual era o maior país muçulmano do mundo? A Inglaterra. Porque o Império Britânico, ele governava quase todos os países muçulmanos. Então, eles, digamos assim, difundiram essa comunidade. Então, os paquistaneses, eles têm uma proeminência aí que vem ganhando cada vez mais terreno. Existe uma propaganda, né? Propaganda mesmo, institucionalizada, para acusar não só os muçulmanos, mas os árabes em geral e também os muçulmanos, então todos os outros povos, de terroristas, de Daesh, né? Esse tipo de coisa. E o que é um absurdo, porque o Islã quer paz, o Islã prega caridade, o Islã prega amor. Queria que você falasse um pouquinho desse rótulo. Bem, eu quero que as pessoas entendam que quando o Scorsese lançou a última Tentação de Cristo, né, em Paris, uma das sessões foi trancafiada, né, para um filme que era considerado polêmico na época, em Paris, na França, e cristãos franceses tentaram queimar todo mundo vivo ali dentro da sessão. Pessoas saíram com queimaduras muito graves daquela sessão de cinema. O que é que eu faço disso? Isso é o que resume o cristianismo? Mas se na mesma Paris um muçulmano comete um atentado, aquilo ali é o que resume o islamismo. As pessoas, elas não entendem que toda a força legitimadora do pensamento humano, ela vai ter pessoas que vão tentar aplicá-las de formas diferentes, com protestos violentos ou protestos pacíficos. Então, o terrorismo, ele é um fenômeno que transpassa a comunidade muçulmana largamente, né? Se a gente for pegar o que você tem de terrorismo na modernidade, os muçulmanos vão ser os últimos a aderirem a qualquer movimento desse nos anos 70 e justamente nos locais onde você estava tendo a ocupação ativa de forças ocidentais, né? Mas os muçulmanos não são exclusivos disso. Não são exclusivos de forma nenhuma. O IRA, por exemplo. Exato. Não, tem... vamos para a Bósnia, nos anos 90. Os grupos terroristas sérvios que existiam ali cometeram o genocídio de Srebrenica. E eles eram cristãos. O massacre de Sabra e Shatila no Líbano foi feito por católicos. As limpezas étnicas que estão acontecendo agora na República Centro-Africana, dos grupos anti-balacas, são grupos majoritariamente cristãos. Mas o que acontece? Quando a violência é perpetrada por muçulmanos, e muçulmanos perpetram violência, como qualquer comunidade que existe nesse planeta Terra, você tem uma hiperexposição midiática com relação a isso. Quando você tem outros grupos, não. Eu nunca vi a Rede Globo passar um ano falando sobre o terrorismo budista, perpetrado por monges budistas, limpeza étnica feita por budistas, com monges de cabeça raspada e roupa laranja em Burma e no Mianmar, contra a comunidade muçulmana Rohingya. Nunca é colocado nesses termos. Terrorismo budista é uma ameaça. Nunca é colocado nesses termos. Apesar de que é uma realidade factual no mundo. Os Estados Unidos é um país que você tem um eleitorado cristão, né, no famoso Bible Belt, muito forte. De modo que as políticas externas americanas, elas inclusive precisam obedecer a algumas agendas cristãs.
Então, quando essas agendas levam a conflitos, né, de modo que o presidente evangélico George W. Bush disse que a invasão do Iraque foi o cumprimento da profecia de Gog e Magog e 1 milhão de iraquianos morreram, ninguém fala que o terrorismo cristão matou 1 milhão de pessoas num país muçulmano. Entendeu? E, infelizmente, o mundo se acostumou a pensar assim. No meu canal tem um documentário onde a gente explica a história do terrorismo dentro do mundo islâmico, né, como ele começou e os desdobramentos, mas é sempre bom colocar para as pessoas essa hipocrisia que elas têm. É óbvio que existem grupos terroristas muçulmanos, é óbvio que existe Daesh e Boko Haram no mundo, mas existem grupos terroristas budistas, cristãos, judeus? Mas os próprios grupos extremistas, o Daesh, por exemplo, Estado Islâmico, Boko Haram, eles matam muçulmanos. Assim, a larga maioria das vítimas de grupos terroristas são muçulmanos. Não tem como. Porque a ideologia que os legitima baseia-se na ideia de querer criar um Estado mundial à sua imagem e semelhança de interpretação religiosa. Quem é o primeiro obstáculo? Os muçulmanos que não querem seguir aquilo ali. Que querem seguir o Corão. Exatamente. Então, essas pessoas, elas precisam primeiro exterminar os seus principais rivais imediatos, que são o quê? Outros muçulmanos. Então, é sempre bom ter essas notas em mente quando você vai analisar qualquer coisa islâmica, né? Que existem grupos terroristas muçulmanos. Existem. E a palavra terrorismo hoje, a palavra terrorismo hoje, ela funciona basicamente como uma legitimação papal. Na Idade Média, os papas determinavam quais os reis que eram cristãos ou hereges de acordo com a sua submissão a Roma, né? Ao clero. E hoje em dia isso acontece muito pelos Estados Unidos. Então, por exemplo, o atual presidente da Síria, depois do Bashar al-Assad, o Ahmed al-Shara, né, o Julani, ano passado, 2024, tinha uma recompensa de $10 milhões pela cabeça dele oferecida pelo exército americano. Por quê? Porque ele tinha uma carreira longa na Al-Qaeda, certo? Certo. Ele consegue tomar o país, os Estados Unidos anistia e ele está em Nova York apertando a mão do Donald Trump no local onde você tem, em tese, o maior atentado da Al-Qaeda da história, que foi o 11 de setembro. E aí? A palavra terrorismo, ela é esvaziada. Você é terrorista quando você está contra os Estados Unidos. Se você está a favor, você não é mais terrorista. Você é um justiceiro, você está fazendo justiça. E tanto é que qual é o terrorista mais famoso do mundo islâmico que as pessoas se lembram? Osama Bin Laden. Tem matéria do The Independent da época da Guerra Fria chamando Osama Bin Laden de guerreiro da paz, porque ele lutava contra os soviéticos. Então, eu acredito num terrorismo objetivo, que existe uma coisa chamada terrorismo e é facilmente identificável, mas o discurso popular com relação a isso é um discurso falso, mentiroso e distorcido. Não tem como a gente não chegar a essa conclusão quando você estuda como as coisas são colocadas. Porque quem define o que é terrorismo ou não, hoje em dia no mundo, é os Estados Unidos. E quando o resto do mundo não aceita essa definição, mesmo assim ela é imposta o quê? Midiaticamente falando. Por exemplo, os grupos de resistência libanesa e palestina, tanto o Hamas como o Hezbollah, não são considerados terroristas pela ONU. Não são. São considerados grupos nacionalistas em uma zona de guerra que estão impedindo a invasão dos seus países. Aí você pode concordar ou não concordar com o grupo, etc, etc. Mas, de acordo com as Nações Unidas, eles não são terroristas. Mas para os Estados Unidos eles são terroristas, não só por causa disso, toda vez que a menção desse grupo ou desses grupos vai ser feita num jornal como a Globo, de grande circulação, ela vai falar grupo terrorista Hamas, grupo terrorista Hezbollah. Mas ela nunca vai dizer grupo terrorista IDF, Forças de Defesa de Israel, apesar do IDF ser a formação de 3 grupos terroristas, Irgun, Lehi e Haganah, que eram procurados no mundo até meados do século passado e que tiveram seus líderes anistiados pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. Então, essa que é a realidade dessa palavra terrorismo, né? Ela é uma distorção religiosa, ela acontece em todas as comunidades religiosas, mas, mais uma vez, você tem um hiperfoco quando a violência religiosa ela acontece no mundo islâmico e um apagamento quando ela acontece de outras formas, né? Infelizmente. Eu ouvi uma vez o professor Karnal dizendo que, e eu achei sensacional essa ideia que ele trouxe, que ele estava falando sobre religião e política. Sim. E ele estava dizendo o seguinte, ele começou dizendo que, na concepção dele, que o país que tem a maior influência sobre religião no mundo hoje seria os Estados Unidos, porque se o presidente não se demonstrar extremamente devoto, muito religioso, frequentar qualquer culto religioso, ele não consegue apoio, ele não consegue ser eleito, né? E você vê que existe mesmo uma mistura entre religião e política, né? Eu achei muito perspicaz da parte dele trazer essa comparação, porque estava falando sobre o Irã, né? Sobre
como que a política e a religião influencia no Irã. E eu queria até te perguntar, queria saber de você o seguinte. Não sei se você já esteve no Irã, Não, Irã mas a gente tem no Irã uma ideia de que é um país extremamente rude, vulgar, né, com as suas mulheres, que é um país que ele ataca os direitos das mulheres e que financia terrorismo, né, que financia esses atos terroristas. Sim. Então, eu queria saber de você, qual que é a sua percepção em relação a essa mistura entre religião e política que existe, né, assim, de uma maneira até muito enviesada aqui na nossa cultura, trazendo informações às vezes até distorcidas, como, por exemplo, que lá no Irã, por exemplo, né, as mulheres são forçadas a usarem determinadas vestimentas, etc. Sim. E, por exemplo, ignorando determinados fatos que a África subsaariana viola muito mais direitos das mulheres do que o Irã, por exemplo. Sim. As pessoas precisam entender uma coisa que é muito específica, que é o seguinte. Se você não estudou um país, e quando eu falo estudar, não falo só de viajar. Por exemplo, eu não preciso viajar para a Alemanha nazista para saber que ela era ruim, né? Eu não preciso viajar para qualquer estado totalitário que existiu na história para saber dos seus problemas. Mas eu não posso opinar ou falar sobre um determinado país sem estudá-lo antes. Porque senão vai virar senso comum, e o senso comum nunca vai ser determinado por você, a não ser que você seja o dono do senso comum. E no nosso país não é papel de um indivíduo só, é de um conglomerado de pessoas que obedecem a interesses, né? Então, com relação ao Irã, as pessoas precisam entender uma coisa. O Irã sempre foi um aliado do Ocidente no Oriente Médio. Sempre foi. Era um país que era, desde o final do século XIX, basicamente controlado pela Inglaterra, né? Que vivia na miséria, na total miséria. O Irã era um dos países mais pobres que existiam ali e, ao mesmo tempo, dos mais ricos por ter petróleo. Mas por quê? Ele era mais pobre e mais rico? Porque ele era rico de recursos naturais que eram enviados para as potências imperialistas. E a gente precisa sempre voltar para isso, porque as pessoas ficam, então sempre tudo é culpa da Inglaterra. Olha, quando você cria o maior império da história do mundo e governa todos os países do mundo, é sim culpa toda sua. Infelizmente, todos os países que a gente vai falar do Oriente Médio têm uma história com a Inglaterra. Por quê? Porque eles que quiseram ir para lá, eles saíram da ilhazinha deles lá no norte do Mar do Norte e vieram para o resto do mundo. Então, a gente precisa colocar as coisas dentro desse sentido. E o Irã, ele vai ser um país que vai passar, depois do governo de Shah Reza, por uma secularização forçada apoiada pelo Ocidente. E o que é que eu falo de secularização forçada? Você tem uma sociedade religiosa, que é religiosa desde sempre. Não é por causa do Islã que os persas são religiosos. Antes disso, eles eram zoroastristas, maniqueístas, eram pessoas de diversas tradições religiosas. A religião que a gente tem hoje no mundo, as maiores, nascem ali naquela região do Oriente Médio. Então, aquele povo, ele é espiritual. Tudo ali exala a espiritualidade. Então, o Irã, ele sempre foi um país muito religioso. Porém, quando você tem o governo do Reza Shah, você tem uma tentativa de ocidentalizar à força a sociedade iraniana, proibindo até coisas culturais, roupas. As pessoas tinham que se vestir como ocidentais. A lei do Kashf Hijab, que foi a proibição do véu das mulheres muçulmanas. Aí a pessoa fala, o véu é um pano na cabeça. Para você é um pano na cabeça. Mas se eu falar para você que amanhã todas as mulheres brasileiras vão ter que sair com um seio para fora, porque é a nova imposição de moda, você não vai se sentir confortável com isso, você vai se sentir pelada. Mas o que é um seio para fora? Se a gente for analisar de um ponto de vista totalmente relativista, não é nada. Se um cabelo não é nada, o seio também não é, porque é uma extensão do seu corpo. Entendeu? Então, assim, você tem uma lei que proibia as mulheres no Irã de usar véu por muito tempo, por muitas décadas, as mulheres eram agredidas, eram espancadas, elas eram... A sociedade foi tensionada a se tornar um reflexo da Europa e dos Estados Unidos à força, enquanto o povo era massacrado de forma miserável, assim, dentro do Irã. Você tinha todos os recursos saindo para fora e fomes cíclicas, né, acontecendo ali. Quando aquele regime iraniano secular do filho do Reza Shah, né, que é o Reza Pahlavi, ele passa a fraquejar devido a tanta opressão, a Revolução Islâmica dos anos 70, que vai assumir, que vai derrubar o governo da monarquia, ela vai tensionar a sociedade para o total oposto do que tinha sido nas décadas anteriores. E isso é o movimento mais tradicional da história.
A Europa da Inquisição deu à luz a Europa do Iluminismo, que foi da antirreligião. Então, o Irã, da perseguição à religião, ele deu à luz ao Irã religioso, mais uma vez. Então, o Irã vai se tornar o primeiro país muçulmano que tem uma lei que obriga as mulheres a cobrir o cabelo. Não é usar burca, não é andar toda de preto, não. A cobrir o cabelo de alguma forma, qualquer forma. Com um turbante, com uma coisa, por quê? Porque a legitimação da revolução, ela era o quê? Religiosa. Então, agora vamos criar indumentária religiosa como obrigatória. Mas isso foi o quê? O Irã. Não é todos os países muçulmanos do mundo, não é todas as nações muçulmanas do mundo, não são todas as famílias muçulmanas do mundo. É um país só, no meio de mais de 4 dezenas. Mas você tem um hiperfoco ali naquela situação, porque faz parte da propaganda colocar um hiperfoco nos países que não estão alinhados e os seus problemas. Para mim, que sou muçulmano, eu não conheço nenhum versículo do Alcorão que fala que o Estado tem que obrigar a mulher a usar véu. Eu nunca ouvi nenhum versículo do Alcorão sobre isso. Viajando pelo mundo islâmico, nunca visitei um país que existisse esse tipo de coisa. Mas, quando você estuda a história do Estado iraniano, você vê o porquê as coisas aconteceram assim. Mas, hoje em dia, existem mais países que criminalizam o uso do véu da mulher muçulmana, perseguem elas na sua religiosidade, tanto no Ocidente, quanto na Ásia Central, como em outros lugares do mundo, e ninguém fala nada. Fica focando só no único que tem uma lei, e que hoje não existe mais, tá? A lei foi suspensa já, tá? Mas o único que tem recebe hiperfoco. Então, não é sobre liberdade feminina, não é sobre o que as mulheres querem, não é sobre igualdade, não é sobre nada. É sobre perseguir uma tradição religiosa e cultural, simplesmente isso, e demonizá-la. Por que Macron, que cria uma lei que mulheres que estão de véu não podem frequentar a universidade, ele não é um fanático secular, mas o ayatolá do Irã é um fanático religioso? As pessoas precisam fazer isso aí. E parar de ficar falando que vivemos numa sociedade onde todo mundo é livre para se vestir como quiser, porque não é. Não é. A gente tem um shopping aqui em Barreto. Se amanhã for nele de sunga. Um exemplo extremo. Não, peraí. É ou não é? Ou é liberdade ou não é. Entendeu? Se eu quiser ir de sunga, eu vou ser removido. Se eu não quiser sair, eu vou ser agredido. O Brasil tem penas para quem não quiser se adaptar indumentariamente às regras sociais. Você pode usar sunga da areia para lá, da areia para cá, não. Você pode... Tem que cobrir as suas vergonhas corporais sob pena da lei, como o Estado determina que seja, certo? E por que o seu normal é o normal e não o normal do outro? Por que o normal não são os nativos brasileiros do Xingu, o normal é você, que mora em São Paulo? Então, o seu normal é a liberdade e o normal do outro é a opressão? Então, as coisas precisam ser analisadas dessa perspectiva. Eu sou contra uma lei que criminalize o não uso do véu porque eu acredito, de um ponto de vista religioso, que a religiosidade ela precisa ser seguida de forma sincera, não com uma obrigação legal e perseguição pública, certo? Porque isso gera hipocrisia social e depois apostasia. A história da Europa é justamente essa. Mas as pessoas que criticam o Irã, elas criticam em nome da liberdade. Não criticam com base nisso. Sim. E liberdade, então, não existe em lugar nenhum. Porque em todo lugar você tem normas indumentárias que precisam ser seguidas por homens e por mulheres. Não, e é muito curioso que eu até citei a África subsaariana, que tem a infibulação como uma das práticas, né? Sim. E eu não vejo muita crítica em relação a isso, direito das mulheres, assim, é uma prática de mutilação do corpo. Sim, sim. Né? E o problema está em utilizar uma proteção, proteção ao cabelo. Exato. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo. E quando eu falo mais mata mulheres, eu falo por o que é concebido dentro do nosso código legislativo como crime passional. É um dos países que mais mata a mulher por crime passional. Então, assim, uma sociedade que tem níveis tão altos de violência contra a mulher, julgar a outra, e eu vejo muitas mulheres falando, ainda bem que eu nasci no Brasil, você nasceu no Brasil com a possibilidade de mostrar seu cabelo na rua, mas com as maiores taxas de feminicídio, que não se comparam a de nenhum país islâmico. Nem de perto. Cada povo com sua prioridade, né? A das muçulmanas está viva. Mansur, como é que é para você e para a Larissa, num lar islâmico, cuidarem dos seus filhos? Você enfrenta muitos desafios, né? Porque, digamos, a sociedade na qual você está inserido, ela não é uma sociedade que foi feita para transmitir os seus valores, muito pelo contrário. Ela é uma sociedade que existe para ir contra os seus valores. Então, se dentro da minha casa eu falo para meus filhos, olha, você só toca numa mulher se você for casar com ela.
Você só se envolve com a mulher se você quiser assumir ela em todos os sentidos, financeiro, social. Você tem uma cultura de massas que fala que não é assim. O Suleiman e o Salim Salem são têm meus filhos. qual idade? Não, o mais velho tem 10 anos e o mais novo vai fazer 6 agora em dezembro. Tá. Mas isso aí é uma coisa que eu já passo para eles desde criança. Você tem uma sociedade que fala que não. Se eu falo para meus filhos, olha, consumo de bebida alcoólica é uma coisa ruim, que gera muitos problemas, você vê aí muitas coisas ruins na sociedade. Haram. Exatamente. Você tem uma sociedade que fala que não, que isso é glorificado. Então, isso estou citando só alguns exemplos, mas tem muitos outros. Então, é um grande desafio quando você está dentro de um ambiente que não, digamos, transmite seus valores sociais, independente deles quais sejam, né, para criar filhos. Mas também há uma necessidade de mostrar que você é muçulmano e você também é brasileiro, né? Você tem comunidades muçulmanas minoritárias no mundo inteiro há mais de 1000 anos. Então, não é porque aqui no Brasil eu não consigo exprimir meus valores em todos os aspectos da sociedade que aqui é um lugar invivível. Muito pelo contrário. Então, assim, você tem um grande desafio, mas eu diria que somos muito ajudados nesse processo por encontrar pessoas iluminadas que entendem, né, mesmo não sendo muçulmanas, os nossos tabus, os nossos limites, porque no fim das contas todas as pessoas têm. Uhum. Se você fala, por exemplo, eu sou muçulmano, não como porco. Aí o pessoal fala, nossa, que coisa, eu não come porco. Eu falo, você come cachorro? Aí a pessoa fala, não, mas quem é que come cachorro? Eu falo, poxa, ó, eu acho que quase 1/4 da população do mundo, ou mais, é chinesa. E para eles, comer cachorro é a coisa mais normal do mundo. Cachorro, uma galinha, é a mesma coisa. Você tem mercados onde se vende cachorro e tudo. Então, todo mundo tem tabus. Todo mundo tem limites. Todo mundo tem regras que ou são justificadas religiosamente ou, pelo mais absoluto, nada. Entendeu? O senso comum. É o senso comum, exatamente, pelo mais absoluto, né? A ausência, né, de princípios, só pelo que é culturalmente transmitido. E aí a gente pode sempre estar voltando para isso, para explicar para as pessoas, né? Que os nossos tabus também são refletidos em você com seus tabus, né? Mas assim, o brasileiro, ele tem um problema cultural muito grande que é o quê? Ele acredita que o dele é sempre normal. O modo de vida dele é normal, a cultura dele é normal. As outras do resto do mundo que Ou que a dele são, é o ideal, exato, né? o ideal que todo mundo deveria alcançar. Quando na verdade não é. Eu acredito que todos os povos do mundo têm fraquezas e forças e que podem aprender uns com os outros. Eu viajando pelos países muçulmanos, eu já vi várias coisas socialmente falando e culturalmente falando que no Brasil eu achei que eram melhores, né? E vice-versa, né? Isso aí é uma coisa que todos os povos têm. Mansur, uma questão assim bem delicada. O que você acha que aconteceu lá naquele 7 de outubro? Porque dizem, né, que o serviço secreto lá é o melhor do mundo, né? Sim. É o mais inteligente. E como que aquilo aconteceu, né? Sim. Indo para Israel e Palestina, eu quero que as pessoas entendam uma coisa. Eu não falo nada com base no que eu acho. Eu sou um pesquisador, recebi o título de doutor honoris causa, fiz um documentário sobre o conflito Israel e Palestina de 6 horas, o maior da história do Brasil, foi feito por mim. O maior do mundo também, em duração. Eu não conheço um documentário de 6 horas sobre a história de Israel e Palestina. E tá né? no canal No História YouTube. Islâmica no No YouTube. Não, e até ia Exato. citar a sua titulação de honoris causa pela CIA, não é? Exato, pela CIA. Exato. Exato. Achei Exato. curioso. Curioso achei o nome, né? curioso. Muita gente falou, ó, Eu foi achei a CIA curioso. que colocou Eu você. achei curioso. Mas foi justamente depois de ter feito tanto material para explicar sobre a Palestina aqui no Brasil que veio essa honraria, né? Porque esse título ele é dado por pessoas que contribuem, né, reconhecidas pelo MEC de fora da academia para dentro da academia. Então, o que eu falo não é o que eu acho, mas o que eu pesquisei. E minha equipe de pesquisadores também, pós-doutores, enfim, que trabalham junto comigo dentro do nosso projeto. Então, é o seguinte, Israel é o país que vende tecnologia de segurança para qualquer país do mundo. É um dos grandes soft powers israelenses e um dos grandes ativos de exportação do Estado de Israel. Eu não consigo sair de uma padaria aqui em Barreto sem pagar. Se eu passar com qualquer produto, vai apitar, vai vir um segurança. É muito difícil você sair de um restaurante, por exemplo, sem pagar a conta, né? Se você acha que não, então tenta, para você ver o que vai acontecer com você. Aí você quer dizer para mim que uma padaria, em um supermercado, um restaurante, é muito mais seguro do que o país que mais exporta a tecnologia de espionagem do mundo? Não tem como Israel não ter sabido daquilo ali. É impossível.
Israel não ter sabido daquilo dali. Né? Israel monitora e faz questão de divulgar em filmes, em reportagens, nas suas feiras militares, a tecnologia que ela coloca no mundo. Até as polêmicas sobre espionagens em outros países estão ligadas a Israel. Aqui no Brasil, por exemplo, a polêmica do Pegasus. É um programa de espionagem o quê? Israelense. Né? Então, Israel já vinha de um ano de 2023 terrível na Palestina. Falar que quem reacendeu o conflito foi o Hamas, desculpa, mais uma vez, não é o que eu acho, é mentira. 24 horas antes do Hamas atacar Israel, um palestino, mais um, de 200 naquele ano, havia sido assassinado, não em Gaza, onde o Hamas governa, mas na Cisjordânia, onde você tem um governo que dialoga com Israel. Então os palestinos passam o ano de 2023 sendo massacrados, Gaza já estava sendo bombardeada, a Cisjordânia estava morrendo pessoas às dezenas. Em setembro, um mês antes do 7 de outubro, Netanyahu discursa na ONU e ele fala o quê? Que vai anexar os territórios de Gaza e da Cisjordânia. Peraí, é minha opinião isso? É uma coisa que eu acho? É uma coisa que... Não, o discurso tá aí até hoje no YouTube para quem quiser ver as reportagens, ele com o mapa falando que o Novo Oriente Médio não teria mais Palestina, ou seja, ele anunciou que ele iria fazer uma anexação. Um mês depois o ataque acontece. Muita coincidência, não é verdade? Então, assim, Israel com certeza já sabia. O governo egípcio alertou Israel das movimentações na fronteira de Gaza para treinamento, né? Só que Israel precisava de um casus belli para poder fazer o que está fazendo agora a limpeza étnica. E para o Estado de Israel sacrificar a própria população para chegar num determinado objetivo nunca foi um problema. Existe uma doutrina dentro do exército israelense chamada doutrina Aníbal. Vocês podem pesquisar, ou doutrina Aníbal ou Hannibal Doctrine. Eu tenho um documentário no meu canal sobre isso. O que é a doutrina Aníbal? Bem, todo mundo sabe que o famoso general cartaginês Aníbal Barca, que disse o quê? Prefiro beber veneno e morrer do que ser capturado pelos romanos, certo? A doutrina Aníbal, ela vem do início dos anos 2000, quando Israel teve que fazer uma troca de dezenas de prisioneiros palestinos e sequestrados palestinos por um soldado israelense que tinha sido capturado, porque a comoção por esse soldado em Israel foi muito grande. Então essa doutrina foi desenvolvida a partir disso aí. O preço político de ter pessoas sequestradas, ter pessoas sempre é muito grande para Israel, e todos os protestos que quase derrubaram o governo Netanyahu nos últimos 2 anos foram por causa disso justamente, que é melhor a gente matar a nossa própria população. E Yoav Gallant admitiu já que ele fez isso, utilizou o protocolo Aníbal no 7 de outubro e matar a própria população para um ganho político. Então, o Hamas invadiu Israel para sequestrar israelenses? Sim, para trocar pelos 5.000 palestinos que estavam sequestrados e que ninguém fazia nada. A ONU não fazia nada. Ah, Mansur, você acha que sequestrar é certo? Claro que não. Mas eu estou numa realidade onde um Estado sequestra e não acontece nada com ele. Eu fui sequestrado por Israel. Eu fui sequestrado por Israel em águas internacionais com a arma apontada para mim, enquanto eu estava levando papinha para criança, fralda, remédio. Eu fui sequestrado. E ontem, uma das lideranças militares do exército que me sequestrou estava me ofendendo num programa noturno que eu participei de entrevistas. Eu me sinto muito indignado porque eu fui torturado. Passei por poucas e boas ali dentro. E depois eu tenho que enfrentar uma entrevista onde um major israelense que estava lá, muito bem obrigado enquanto eu estava preso num calabouço, dando entrevistas e me insultando. Como entendeu? foi isso, mano? Então, assim, a gente vai chegar nisso aí. A gente vai chegar nisso aí. Então, eu sinto a indignação dos palestinos. Eu sinto a indignação dos palestinos na pele. Que é você ter um mundo que não faz nada e Israel que pode fazer tudo com você. Cortar sua energia, cortar sua comida, cortar sua água, cortar remédio, cortar a entrada, cortar a saída, cortar tudo. Dessa pressão que surge o 7 de outubro. Uhum. O Hamas vai surgir 37 anos depois de Israel, gente. Os palestinos dialogaram muito até que se fosse necessária a criação de um grupo como o Hamas. Então, o Hamas entra num território controlado por Israel, ataca os kibbutz. O que são kibbutz? As colônias de fronteira que eram a casa dos pais deles, que haviam sido expulsos nas nakbas consecutivas para pegar os colonos armados e trazê-los de volta. No meio disso, Israel recebe autorização, mais uma vez, ministro da Defesa Yoav Gallant, de bombardear e não deixar o menor número possível ser sequestrados e levados para dentro de Gaza,
porque eles sabiam o inferno que seria quanto mais pessoas o Hamas teria. Tanto é que foi um inferno para Israel. Então, assim, milhares, né, de pessoas morreram ali. Civis, hoje se fala que era 200 israelenses somente, que eram civis. A mesma quantidade de civis que Israel tinha matado na Palestina até o 7 de outubro. E o resto eram militares, né? As pessoas precisam entender que em Israel todo mundo é obrigatório ter serviço militar e andar com arma. Então ali, me desculpa, se você é um soldado, mas você tá a paisana andando por aí, você continua sendo um soldado. Que cometeu crimes, que matou, que fez as coisas, porque você é um soldado de uma força de ocupação colonial, né? Então, assim, foi esse o contexto que existiu no 7 de outubro. E óbvio que houve muita violência. Até o próprio Hamas admite que quando as barreiras de Gaza foram derrubadas, muitas pessoas que nem eram membros da operação e do grupo saíram para fazer vingança pelo pai que tinha morrido, pelo tio que tinha morrido, pela mãe que tinha sido estuprada, por não sei o quê. Porque é o que os israelenses fazem. Então, se você bota o povo dentro de um campo de concentração e fica bombardeando dele lá, e de você ele só conhece a morte, quando esse povo tá na frente de você, o que é que ele vai fazer? Morte. Exato. É difícil ser um anjo no inferno, né? Então, isso vai acontecer, só que, obviamente, aí o que as pessoas criticam do 7 de outubro hoje em dia é coisas que não aconteceram. Ah, porque o soldado Hamas arrancou um peito de uma mulher israelense e ficaram jogando vôlei. Ah, porque decapitaram 40 bebês e colocaram no forno. Eu já fiz vários desafios públicos nos debates que eu participei com o sionista, me mostra. Até hoje não mostraram nada. Mas eu já vi muito vídeo de crianças palestinas morrendo, bombardeadas, morrendo de fome, chorando, lamentando. E não é fácil. Mais de 20 mil crianças. Mais de 20 mil crianças. Uma das piores coisas que aconteceu comigo esse ano, eu estava no Mediterrâneo, né, 30 dias navegando, e dentro do meu barco a gente recebeu o vídeo de uma menininha palestina falando que queria chocolate. A gente pegou o chocolate e separou para entregar para ela. Quando a gente estava chegando perto de Gaza, fomos sequestrados. Não só o chocolate, mas tudo que a gente estava levando foi roubado. E depois eu vi os aviões passar na minha cabeça para onde aquela menininha estava morando. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Não. Essas pessoas que defendem Israel, elas não se importam com crianças. Elas se importam com o discurso. A criança hipotética israelense, que ninguém nunca viu morta, justifica 20 mil crianças palestinas que a gente tem os cadáveres todos os dias e só vai aumentando a cifra. Então essas pessoas, elas não se importam com crianças. Ela usa a criança retórica inexistente para matar a real. E é isso. E né, a gente não está se fazendo nem apologia à violência, querendo justificar o que foi, o que aconteceu, se foi certo ou errado, Sim. mas... levar a reflexão. Exato. E trazer os fatos do que aconteceram. Um exemplo que eu uso que não é meu, que eu acho que dá para enxergar um pouco isso tudo, vamos admitir que o Hamas seja um grupo terrorista. Sim. Vamos admitir que é o que a propaganda diz. Vamos imaginar que aqui no país nós temos uma facção criminosa e essa facção criminosa tem a seguinte ideia: vamos colocar umas bombas lá em Nova York. E aí colocam umas bombas lá, essa facção brasileira, e matam lá um absurdo 1.000 pessoas, americanos, pessoas que estão passando lá, Sim. numa rave, por exemplo, né? Brasileiro, todo mundo lá. Sim. Bom, aí, será que é justo os Estados Unidos bombardearem o Brasil, dizimarem a população? Porque essa facção criminosa, ela está em todos os lugares, mas ela é pequenininha perto da população. Sim. E aí eu vou acabar com tudo, vou fazer tudo virar um monte de escombro e depois eu vou anexar o meu território. Exato. Né? Exatamente. É uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas. Sempre dizem, os palestinos são usados como escudos humanos, o que é mentira. Eu já refutei isso em várias instâncias dentro do meu canal, já analisei de todas as formas possíveis para ver se as pessoas entendem, né? Mas vamos supor que a gente sabe, né, que o Morro do Alemão você tem quadrilhas, né, Comando Vermelho, PCC e outros grupos. Vamos exterminar o povo todo da favela da Rocinha, do Morro do Alemão, vamos matar todo mundo. Muito mais fácil subir o exército, né? Sobe o exército e acaba com mata tudo. Com todo mundo. E aí quando as pessoas morreram, a gente disse que estava usando como escudos humanos. É um absurdo isso, é um absurdo, mas infelizmente essa bobagem se tornou normalizada, né? A gente está vivendo uma época de muitos absurdos, que nem eu falei para você. Ontem, o major do general o major do exército que me sequestrou, eu tive que fazer um programa com ele e depois ele proferindo, né, ataques pessoais a mim. Botam hoje em dia o sequestrado e o sequestrador para
debater nos podcasts, né? Hoje em dia isso virou normal. Eu queria até, a gente está falando sobre isso, você poderia falar sobre esse fato, eu acho que é interessante até de uma maneira até educativo para as pessoas entenderem o modus operandi, até como as coisas aconteceram. Eu queria que você contasse também desde o início, onde você foi, né? De onde vocês saíram, né? Qual que era a ideia, né? Sim. E que contasse também se lá tinha muita bebida, se tinha muito cigarro, se tinha muita droga, porque é muito maconheiro, e se tinha muita camisinha. Acho que é importante também. As pessoas precisam entender que a bestialização é um fenômeno terrível. E me dói muito ver que a população brasileira está extremamente bestializada. O que é bestializada? Ela perdeu a capacidade analítica sobre a realidade que vive. Se ela quiser acreditar que isso aqui não é uma garrafa, um elefante, vai ser um elefante na cabeça dela. Ela vai começar a enxergar tromba aqui. Mesmo isso aqui sendo uma tampa, ela vai dizer que é uma tromba e vai acreditar que é um elefante de mão. E vai começar a espalhar para as pessoas que isso aqui é um elefante de mão, não é uma garrafa. Né? É nesse nível hoje em dia de distorção que existe hoje em dia no Brasil por causa dessa mentalidade. Então, a Globossom Multiflotilha é um movimento da sociedade civil de mais de 40 países do mundo. Tinha gente, literalmente assim, do México até o Japão, todos os países no meio estavam lá, basicamente, né? Todos os países daquela faixa. Gente da Escócia, Inglaterra, França, Nigéria, Arábia Saudita, Turquia, o que você imaginar, Suíça, Noruega. Eles saíram de seus países e encontraram-se. Exato. 500 pessoas do mundo todo, de diversas profissões, médicos, enfermeiros, terapeutas, psicólogos, ex-soldados americanos, várias pessoas de diversas partes do mundo. Judeus, inclusive, também, se uniram para levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza, né? Então, em 26 de agosto, nós nos reunimos em Barcelona, passando por um treinamento exaustivo, né, de não violência, um treinamento de atendimento, um treinamento de muitas coisas, né? Mas, obviamente, muitas daquelas pessoas que estavam ali já eram treinadas nisso, porque era a profissão dela, resgate de pessoas no Mediterrâneo, coisas assim. E essas centenas de pessoas partiram, né, numa viagem de 30 dias no mar, com bombardeios, fomos bombardeados, fomos atacados, todo tipo de coisa, para tentar chegar na faixa de Gaza e abrir... Durante o caminho, esses bombardeios. Exatamente. Em águas internacionais. Em águas internacionais. Não era na... Exatamente. Em Creta, na ilha de Creta, a famosa ilha do Minotauro, aconteceu um bombardeio. Quando a gente estava no porto de Bussaid, na Tunísia, na África, mais um bombardeio. Então, nós tínhamos como objetivo criar uma linha de suprimentos verificáveis pelo mundo todo. Tanto é que políticos do mundo estavam ali junto conosco. Políticos brasileiros estavam conosco ali também. Por exemplo? Tinha a deputada Luiziane do PT, você tinha vereadoras aqui de São Paulo, você tinha a ex-prefeita de Copenhague na Europa, você tinha pessoal do parlamento de Barcelona, você tinha pessoas do mundo inteiro ali dentro, indo para a faixa de Gaza, para abrir o corredor humanitário e iniciar um fluxo de entrega de remédios e ajudas. Por quê? Porque Gaza está bloqueada. Durante a Segunda Guerra Mundial, o nazismo permitia que o povo do gueto de Varsóvia tivesse 300 calorias por dia. Gaza hoje está com 250. São dezenas de crianças morrendo de fome todo dia. Não é a minha opinião, são os fatos. Tem as fotos, tem os cadáveres, as centenas. Tá? E vídeos de ajuda humanitária sendo destruída e impedida de entrar abundam na internet. O mais recente que eu vi foi uma mãe israelense colocando um bebê na frente do caminhão para impedir que os caminhoneiros entregassem ajuda para dentro de Gaza. Por quê? Como disse Yoav Galante, estamos lidando com animais humanos e não vamos deixar a comida entrar em Gaza mais. Pô, é uma opinião minha, a frase de Yoav Galante? Não. Você pode ver onde você quiser. Ele está de camisa preta numa mesa branca falando isso. Que ele não vai deixar entrar comida em Gaza porque o povo de Gaza é animal. Então, criamos, né, esse grupo internacional junto com personalidades, né? Greta Thunberg, neto do Nelson Mandela, estava lá com a gente também. Muita gente, atores de Hollywood, né? Leah Cunningham estava lá com a gente também, músicos, para tentar chegar em Gaza e entregar comida. Dentro desse processo, fomos viajando, né, pelo Mediterrâneo, passamos semanas, né, 30 dias navegando, mas nosso objetivo não era entrar na faixa de Gaza, no modo que ninguém ia fazer um dia D, desembarcar na praia de Gaza 500 pessoas. Isso, assim, sabe o que me dói mais estar explicando isso? Porque estava no site da flotilha, as pessoas podiam ler, mas elas gostam de inventar coisas. Né? Fantasiar as coisas. Fantasiar. E aí,
tínhamos barcos especiais, que são os dinghies de transporte, para poder enviar ajuda. Então, nossos 40 barcos chegavam, entregavam ajuda, depois vinham mais, entregavam ajuda, ou seja, um corredor marítimo. Por quê? Os por terra estão bloqueados. Então, nesse contexto, nós fomos, além de bombardeados, foi uma das piores noites, assim, a pior noite que eu já tive na minha vida foi quando eu sofri, né, junto com o povo da Florida, 14 bombardeios. E esses bombardeios acertaram as Acertaram embarcações? barcos, algumas embarcações foram avariadas, outras Morreu não. gente? Não, morreu não. Morreu não. Graças porque todos nós tínhamos protocolos de segurança e porque, em tese, Israel não queria afundar aqueles barcos. Era bombardeios para fazer a gente desistir, que são shockwaves. São bombas que elas chegam perto e elas jogam uma bomba de choque que deixa você desnorteado. Então, assim, ela é feita para você ficar tonto, ela é feita para você ficar... Cortaram a comunicação de rádio também, né? Tudo, Fizeram Jamie Rádio, tudo. né? Então, Israel nos sequestrou em águas internacionais, à ponta de armas, roubou nossos barcos, roubou coisas como... Os soldados pegavam a aliança de quem estava lá. Eles vieram no né? barco, encostaram um barco maior com arma. Exato, mandava a gente parar e roubava tudo. E roubaram tudo. Tipo, pertences pessoais, óculos de pessoas que estavam lá, brinco de mulher, tudo que eles puderam depenar, eles depenaram. Nem preciso falar da comida, né? Que eles levaram toda embora. E o mantimento que estava... De todos, inclusive todos os barcos. de quem estava lá, Exato. né? Não era só os mantimentos das ajudas, era o mantimento nosso. Que a gente... 30 dias a gente precisa comer alguma coisa, né, no barco. Então até isso roubaram. Nossa água, tudo. Pirataria pura. Por quê? Eu não estava indo para Israel, eu não queria entrar em Israel, eu não queria chegar perto de Israel. A gente estava indo em águas internacionais levar ajuda humanitária para um território que é reconhecido internacionalmente, até no próprio mapa de Israel no Google, como território palestino. Estávamos numa missão humanitária e, assim, nossos barcos eram apoiados pelos países que estavam levando, porque senão não teríamos as bandeiras desse país. Não sei se vocês sabem, quem está assistindo aqui, mas para você navegar, sair de um porto de um determinado país, você precisa da autorização e da bandeira daquele país. Então, nós tínhamos nossa bandeira da Espanha, bandeira dos países da França, do Mediterrâneo, né, que ajudaram nessa missão. Então, nós chegamos lá, fomos sequestrados, e aí depois, assim... tortura, muita coisa pesada na prisão. Mas essa tortura... Mas aí chegaram, te tiraram do barco. Não. Chegaram, pegaram compartimentos no barco que eram utilizados para dormir 2 pessoas numa cama de casal, na parte de baixo, né? Que eram divididos e enfiaram, tipo, na cabine que eu tava, era 6 pessoas em cima do espaço de uma cama de casal. E a gente ficou tudo lá, sem água e sem comida, por mais de 24 horas. Janela, sem janela. Uma escotilhazinha pequena. Que é o de um barco, né? Exato. Né? No calor do Mediterrâneo, sem água e sem comida. Essa foi a primeira fase, né? Isso não dá para não considerar uma tortura, esse tipo de coisa. E aí o barco continuou andando agora por eles. Eles sequestraram um barco, né? Prenderam um capitão e eles mesmos foram dirigindo até o porto de Ashdod, né? No território israelense. Ou seja, fomos levados contra a nossa vontade para dentro de Israel. Não ali na Palestina, você ficou. Exato. E aí eles levaram a gente... exato. Levaram para Ashdod. Chegando lá, as pessoas eram espancadas. Assim que subiam, né, saíam do barco e entravam no cais, eram já espancadas, atacadas, vilipendiadas, roubadas. Acontecia um monte de coisa. Vários homens encapuzados, todos de preto, sem identificação de exército nenhum, iam lá, xingavam, batiam, torciam braço de mulheres, idosos. Todo mundo lá que estava na missão era muito agredido. Umas pessoas mais do que outras, né? Então, você com essa carinha de árabe? Não, eles me perguntaram várias vezes se eu era árabe, eu respondia que era muçulmano, mas não era árabe, então eu digamos assim, dos murros e pontapés eu escapei. Mas eu vi outras pessoas apanhando assim, porque elas eram realmente árabes. E lá dentro de Israel, por causa do racismo, né, contra árabes... Pelo fato de ser árabe. Exatamente. De você responder que você é árabe, você já apanha muito lá. É a mesma coisa, chegar pra você, o que é que você é? Preto, é mestiço, é branco, você vai e apanha. Você imagina um estado que o exército faz isso. Imagina um policial brasileiro chegando pra você. É preto, vou te bater. Óbvio que existe racismo, mas imagina um racismo oficial institucionalizado. É uma coisa bem complicada, né? Isso você está falando que você viu, né? Exato. Ninguém me conta. Não, eu já tinha estudado o racismo dentro de Israel. O racismo lá é legal. Desde 2018, só pessoas que são consideradas etnicamente judias podem exercer cidadania plena dentro do país. Certo? Então existe cidadão de segunda classe lá, por exemplo? Oficialmente. Desde 2018. Sempre existiu, mas hoje oficialmente... existe desde a lei do Estado-nação de 2018. Só pode exercer autodeterminação dentro do território israelense que está em constante expansão, né, judeus. Ou seja, quando Israel terminar a anexação do sul da Síria, os sírios não podem mais exercer cidadania no lugar onde nasceram. Não podem exercer autodeterminação no lugar onde nasceram. Quando eles chegarem em Damasco, o povo de Damasco também não pode mais. E por aí vai. Então eles eram
espancados, né? A gente é roubado, xingado, todo tipo de coisa. O próprio ministro da Defesa foi lá xingar a gente pessoalmente. Tem um vídeo dele, eu tava lá vendo ele assim, 8 metros de distância, Itamar Ben-Gvir. E todo tipo de insultos, né? Seu telefone, seu passaporte, tomaram tudo. Como é isso? Passaporte. Assim, eles tomam da mão da gente, mandam a gente colocar na frente do pé e pronto. Telefone a gente não deixa eles pegarem. Quando eles estão se aproximando, a instrução que a gente tem é descartar os nossos telefones. Porque ali eles podem pegar nossos dados bancários, roubar. Muitas pessoas que levaram cartão de crédito depois viram que os cartões de crédito tinham sido hackeados e tinha várias compras, né, ali sendo identificadas, porque eles são piratas. Essa que é a realidade. Eles roubam da pessoa. E aí eles vão descobrir quem são sua família, para pegar suas contas de rede social e derrubar. Então, a nossa instrução é não deixar eles pegarem nossos celulares para não fazer todo tipo de coisa. Até porque depois que eles peguem... Vamos supor que eles te devolvam, que eles não devolvem nem o sapato que você está usando, quanto mais o celular. Mas vamos supor que ele te devolva, aquilo ali vai ficar como um software espião, né? Para depois pegar uma coisa que você disse fora do contexto e utilizar contra você em jornais, canais de mídia, etc. E assim, a gente não coopera com uma força de extermínio, né? Esse é o tipo de coisa que a gente, né, digamos, tem como fazer. E outra coisa, se eles considerassem a gente como ameaça, eles já tinham mandado um submarino explodir todo mundo, né? E eles têm essa capacidade. Então, a prova de que a gente não é que, assim, a gente foi sequestrado da forma como foi. E aí, desceu do barco. Sim. E aí? E aí, depois de ascensão de humilhação pública, obrigavam a gente a ficar com a cabeça baixada por muitas horas. Se levantasse a cabeça, era ameaçado de apanhar ou levar choque. Então você já tá com fome, sem dormir, cansado, com sede, você ainda tem que ficar... Eles mandam você botar o corpo em certas posições que são dolorosas e deixam você lá. E se você se mexer, já vem um cara com um cachorro. É bem complicado. E você também não pode conversar. Você não pode falar, né? Então, assim, eles fazem isso, depois passam por um processo burocrático, onde eles vistoriam todo o nosso corpo pela terceira vez, porque quando eles entram no barco, eles já vistoriam toda a carga, vistoriam todo mundo. E aí depois levaram a gente para a prisão de Kitziote e uns comboios, que eu nunca tinha visto esse carro na minha vida, como os comboios de transporte de prisioneiros, que eles ficam soltando ar quente o tempo inteiro. E não tem janelas, ele é todo fechado com ar quente, então você fica sufocando ali dentro, mas você não chega a morrer, mas você fica sufocando ali dentro por muito tempo. Eles usam isso para torturar os palestinos, né? E aí transferiram a gente para a prisão que fica na fronteira entre o Sinai e o território ocupado por Israel, né, que é no deserto do Negev, a prisão de Kitziote, que ela é muito famosa pelas torturas, né, pelo que acontece lá e todo tipo de coisa. Então muitas pessoas foram agredidas, muitas pessoas foram espancadas, pessoas que tiveram seus remédios que elas necessitavam tomar todos os dias, que estavam na missão, foram roubadas, né, tiveram seus remédios apreendidos, então passaram lá. Eles faziam todo tipo de tortura, desde espancamento, né, a acordar você de 2 em 2 horas durante todo o dia para você não dormir, colocar roupas muito apertadas, tipo, eles roubam suas roupas e te dão as roupas bem pequenas para prender sua circulação. Então, cada pessoa tem uma coisa diferente que passou, né? A experiência de 500 pessoas não é igual, todo mundo tem experiência diferente. Algumas mais, outras menos. Então, assim, ameaças, todo tipo de coisa, para deixar você aterrorizado mesmo. O objetivo deles, como eles não tinham autorização para executar ninguém, eles fizeram todo tipo de tortura psicológica e física em algumas pessoas, principalmente os de origem árabe, que apanhavam mais, né? Pelo quê? Por ter tentado entrar na faixa de Gaza com leite. Imagina. Então, assim, e aí depois você tem as difamações, né? Mas eu queria que as pessoas analisassem como funciona o desenvolvimento da narrativa israelense. Primeiro, nós éramos os ativistas da selfie, que estavam lá só para chamar atenção, para tirar foto, aparecer. Olha, eu já apareço muito tempo antes de ir para a flotilha. E todo mundo que estava lá, que era influenciador também, né? Então, ninguém precisa colocar a vida em risco para aparecer. Né? Ninguém precisa colocar a vida em risco para aparecer. Nós já aparecíamos, senão não teríamos participado da flotilha. Fomos convidados justamente porque o nosso trabalho tinha já projeção, então a gente não precisava da flotilha para aparecer. Né? E outra coisa, aparecer para quê? O que é que eu estou querendo anunciar ali? Uma casa? Um Monza? Eu estou querendo anunciar o que ali? A minha Chevette? Eu estou querendo aparecer por quê? Porque eu vou ganhar dinheiro da internet? Não. Porque eu estou querendo mostrar um campo de concentração de seres humanos sendo exterminados. Então, é esse o nosso aparecer. Aí depois eles mudaram a narrativa para falar que não, a gente era do Hamas. Tinham provas que acharam nos escombros, o que assim, é um insulto à inteligência. Nos escombros não sobra às vezes nem cadáver das pessoas, provas que éramos do Hamas. As provas foram analisadas falsas. E aí depois a gente foi de dar selfie pro Hamas, na semana seguinte não tínhamos ajuda, não tínhamos nada, tinham droga, bebida e camisinha. Isso. Provas. Foto, análise independente, o quê? Nada.
de um exército que é comprovado mentiroso o tempo inteiro. Hoje eu fiz uma reportagem que vai sair provavelmente amanhã no História Islâmica, de como Israel utilizou imagem de CGI, né, de cinema, já é comprovado, para falar que debaixo dos hospitais que eles destruíram tinha bunkers e bases militares do Hamas, ao ponto de dizer que eles escondiam metralhadoras nos locais de ressonância magnética. O que é um absurdo para qualquer pessoa que trabalha com esse tipo de equipamento, né? Mas vale. Então, assim, as pessoas ficam repetindo isso, sem analisar. Você baseia essa sua opinião com base em quê? Tem uma foto? Tem um vídeo? Tem o quê? Com base em quê? Nada. Mas as pessoas, elas preferem acreditar nas coisas como um bloco. O Lula, ele fala do genocídio palestino. Logo, eu tenho que ser a favor de Israel. É assim. Uhum. Já que eu sou de direita. Exato, exatamente. Eu tenho que ser a favor de Israel. Então, se amanhã o Lula disser que cocô é ruim, eu vou pegar uma bela colher de cocô e vou dizer que é doce de leite. E vou comer. É assim que funciona. Você tá entendendo? É um exemplo jocoso, mas para as pessoas entenderem o nível que as coisas estão. Mas eu acho, assim, que aquilo não pode ser encarado como direita e esquerda. Aquilo tem que ser encarado como humanidade. Sim. Tem gente sendo massacrada, Sim. morrendo de fome. Sim. Isso tem que indignar, sob pena de não poder falar de Alá, de Muhammad, de Jesus, de nada. De nada. De nada. Exato. Entendeu? De religião nenhuma. Quer dizer, o que prega aquilo? Não, Israel está se defendendo. Defendendo do quê? Para matar tanta gente. Justificativa é um ataque preventivo sempre, exato. né? É um ataque preventivo. É o sempre. eterno ataque preventivo, né? É o eterno ataque preventivo. Então, assim, Israel está massacrando, gente. E Israel não esconde mais, está massacrando. Existem tours guiados para pessoas do mundo todo assistirem com binóculos os massacres de Gaza e a população israelense vai assistir os bombardeios de noite da praia, entendeu? Então, assim, os filmes sobre nazismo brincam com a ideia de que os nazistas ficavam perto dos campos de concentração, o povo civil alemão, e não fazia nada, e isso já mostra que eles são monstros, que eles mereceram o que aconteceu em Dresden, coisas assim. Os israelenses merecem o quê? E os brasileiros que estão testemunhando isso também, hoje em dia. Você está entendendo? E quem vai fazer turismo lá agora? Quem é convidado pelo Estado de Israel, né? Qual que é o objetivo desses políticos, né? Sim, Israel hoje em dia não, né? Israel desde o seu início é um país que existe através de sustentáculos muito frágeis. O Brasil é uma nação consolidada que não existe em sustentáculos muito frágeis. Se a opinião francesa estiver contra o Brasil continua existindo. Se a opinião inglesa e americana pública for contra o Brasil continua existindo. Israel não. Israel é um país que existe somente através da propaganda. Tanto a propaganda interna, de coesão, para que os judeus continuem migrando para lá e continuando o processo de colonização, quanto a propaganda externa para que os países do mundo, né, pelo menos cada vez menos, em números avassaladores, continuem apoiando Israel para que ela exista e continue se expandindo. Então, hoje em dia, o Israel criou um programa que eu chamo de turismo do lado de cova coletiva, que é que você ganha um voo com tudo pago para Israel para assistir vídeos manipulados, né, sobre 7 de outubro, que eles não mostram na imprensa, porque se você tiver um fact-checking, você vai ver que tem um monte de mentira ali, para políticos e pessoas que vão para lá para ficar fazendo propaganda para o Estado de Israel no meio de um genocídio. E eles fazem isso com youtubers, eles fazem isso com políticos, eles fazem isso com jornalistas, com escritores, com todo tipo de coisa. E é uma propaganda. Mas aí se você chega pra pessoa que foi lá pra Israel e tem uma opinião favorável de Israel num passeio desse, falar, se eu te mandar pra Coreia do Norte e o Kim Jong-un pagar tudo pra isso, você volta falando bem? Não, porque aí ele é manipulado, ele é um ditador. Pô, olha o Netanyahu. Tá 16 anos no poder já. Tá entendendo? É isso que as pessoas precisam entender, né? Então, assim, não são... A opinião de quem vai pra tour guiado por Israel e aí passeio estatal é uma opinião que não deve ser levada em conta, né? Porque são pessoas que fazem um projeto de propaganda de Estado. Né? É basicamente isso. E fazem turismo do lado de covas coletivas. Porque se você chega no aeroporto de Ben Gurion, você está, 60 quilômetros do lugar onde tem um monte de criança enterrada. Você está tomando café da manhã, dormindo, fazendo todo tipo de coisa, do lado de uma cova cheia de criança. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, para mim, perderam totalmente a alma, né? Perderam totalmente a alma. São pessoas desalmadas mesmo, infelizmente. Ô, Mansur, eu acho que é importante também a gente pontuar a questão que a gente está discutindo aqui não tem nada a ver com a questão dos judeus. Sim. Né? Não tem nada a ver contra o povo judeu, Sim. né? Não, a gente não falou sobre sionismo, mas
Eu tenho absolutamente nada contra o povo judeu. Sim. Né? É contra o que tá, contra os fatos, contra a política Sim. do Estado de Israel hoje, né? Que é negativo, Sim. inclusive, para o povo judeu. Exato. Que O existem povo judeu muitos... fora de Israel e muitos de Israel são contra isso que está os acontecendo. ultra-ortodoxos, por exemplo, Sim. tem várias vertentes, né, que são contra os ultra-ortodoxos por conta da questão religiosa. Da distorção, né? Religiosa. Isso, né, que o Estado só poderia ser fundado... exato, pelo próprio Messias. Assim, em todo o meu trabalho, eu sempre integro membros da comunidade judaica. A metade do casting que foi escolhido para entrevista no documentário que eu fiz é judeu, né? No meu canal, todo judeu que vem para o Brasil de relevância intelectual, cultural ou política eu entrevisto, né? Antisionista, tá? Porque infelizmente não tem como você ter um diálogo com pessoas que acreditam em supremacia étnica, de qualquer etnia. Se for um supremacista étnico alemão, branco ou de qualquer outra etnia, para mim não tem como você manter um diálogo. Por quê? Parte da premissa é que eu não sou um ser humano igual a você. Eu sou uma criatura inferior. Então, eu sempre trouxe membros da comunidade judaica para o meu canal e continuo trazendo, né? Basicamente, esse ano, o famoso escritor israelense Ilan Pappé esteve aqui no Brasil. Eu fui visitar ele no Rio de Janeiro, deu uma entrevista para o nosso canal. Rabino David Israel, que é um famoso rabino, né, da comunidade judaica americana. Ele também foi, a gente fez uma entrevista com ele. Nathaniel Braya saiu uma entrevista com ele agora recentemente, que é um escritor, né, judeu brasileiro que serviu em Israel por bastante tempo e que fez livros sobre a situação dos palestinos. Então, falar que isso é uma questão de anti-judaísmo é complicado, porque aí você está anulando a judaidade da maioria dos judeus da história que foram anti-sionistas. Até o ponto que a propaganda dentro da própria comunidade forçou essas pessoas a se tornarem sionistas, né? Então, assim, não. O nosso problema é contra uma ideologia nova, que não tem lastro para tanto tempo assim, e que prega o extermínio de um povo e a colonização desse povo, e a subjugação desse povo e sua aniquilação. Não tem nada a ver com ser anti-judeu. Do lado da gente na flotilha, e que foi preso, e que passou por todo tipo de coisa ruim também junto com a gente lá, havia um judeu. Um não, né? Mas haviam outros judeus também. Tinham mais judeus lá. E, assim, falar que isso é uma perseguição aos judeus é um insulto à memória dos judeus. E, assim, a gente quando luta contra Israel, no sentido de conscientizar as pessoas, o que estamos fazendo é tentando salvar a comunidade judaica. Porque Israel vai cair. Israel é um país com dias contados, né? Israel vai ser desbaratado como tantos outros países artificiais foram ao longo da história, nos últimos 50 anos. Quantos países deixaram de existir? Vários. O maior exemplo é a Iugoslávia, enfim, você tem vários outros países também que deixaram de existir. Óbvio que eu não estou igualando todos eles, mas eu estou dizendo que deixaram de existir. Foram divididos, enfim, retaliados. A própria Palestina é um exemplo disso também, né? Deixou de existir para dar lugar a uma potência colonial. Então, Israel vai deixar de existir, mas o antissemitismo histórico, ele sempre contou com a maldade judaica escrita em livros por não-judeus para difamar os judeus. Hoje em dia, o que você tem de rabino defendendo estupro, defendendo matar criança, defendendo o que você vê na faixa de Gaza todos os dias, soldado israelense, judeu. É bom falar isso. Eles são radicais judeus, de kippah, explodindo mesquita, explodindo igreja, fazendo declaração de amor, judeu brasileiro fazendo declaração de amor para namorada lá enquanto explode casa. O antissemitismo nunca teve essa arma na história. O próximo vai ter. Então o que a gente está tentando fazer, inclusive, é preservar a comunidade judaica, porque quando isso tudo acabar, o backlash, que é aquela coisa que eu falei no começo da nossa conversa, de você puxar o elástico muito para um lado, quando ele voltar, vai voltar com muita força. E isso é um problema por quê? Historicamente falando, e na minha entrevista com o Rabino David, quem quiser ver no nosso canal, a gente fala isso, o Ocidente, ele é fundado por uma ideia antissemita, antijudaica, que é o quê? Os judeus cometeram crime de deicídio. Eles mataram Jesus Cristo. Essa é a crença cristã mais antiga. Quando Hitler vai escrever o Mein Kampf, né, o Minha Luta, quem foi que escreveu o livro que inspirou o Mein Kampf? Sobre os judeus e suas mentiras, de Martinho Lutero. Então, o Ocidente tem como bases teológicas, tanto o Ocidente católico quanto o Ocidente protestante, a ideia de que o indivíduo judeu privou o mundo da maior bênção que foi ter Deus encarnado de acordo com a crença cristã, né, de Jesus Cristo. O Ocidente sempre foi antissemita. Quando ele não era cristão, ele era romano. Os romanos faziam o que com os judeus? Então, o Ocidente ele é antissemita.
Ser antissemita está no DNA civilizacional do Ocidente. O Ocidente só soube conviver com os judeus em guetos, ou exterminando eles, ou tolerando eles por um período muito curto de tempo até que fossem expulsos. Certo? Certo. Para onde esses judeus eram expulsos e para onde eles fugiam? Para o mundo islâmico. E eram bem recebidos. A maior cidade judaica da Terra, no início do século XX, era Tessalônica, que ficava onde? No Império Otomano. Aliás, no século XIX, Império Otomano. Os muçulmanos, quando eles vão conquistar a Palestina, os judeus eram proibidos de viver lá. Por quê? Porque eles tinham ajudado os persas na invasão do Império Romano. Certo? Certo. O que é que os muçulmanos vão fazer? Vão revogar isso e convidar os judeus de volta. Quando os cruzados, mais tarde, fazem a mesma coisa e proíbem os judeus, Saladino vai reconquistar Jerusalém e vai fazer o quê? Trazer os judeus de volta. Eu podia ficar aqui falando diversas ocasiões na história onde um lugar era proibido a existência de judeus, os muçulmanos iam e traziam os judeus de volta. Aconteceu na Espanha, aconteceu na Europa, aconteceu no Oriente Médio. Saladino foi uma das suas inspirações, talvez? Também. O nome do meu filho é Salim Yusuf, em homenagem a Saladino, que o nome dele era Yusuf. Saladino é um título, né? Salahaddin, mas o nome dele era Yusuf. Yusuf José. Isso, José. Então, o que acontece? O Ocidente vai voltar a ser antissemita a partir do momento que o lobby israelense cair. Olha, Donald Trump, ele é considerado um dos grandes aliados de Israel hoje em dia, né? A filha dele é casada com um judeu, enfim. E ele vai, fala com Netanyahu o tempo inteiro. Quando teve os protestos de Charlottesville, que os extremistas neonazistas americanos gritavam "The Jews will not replace us", os judeus não irão nos substituir. O que é que Donald Trump falou no primeiro mandato dele sobre aquelas pessoas? Que eram pessoas decentes. O Ocidente vai voltar a ser antissemita assim que o lobby israelense desligar a torneira. Porque está na raiz. As coisas tendem a voltar para o balanço. É o mundo como sempre foi. A China superpotência, para onde todo mundo vai em busca de produtos, especiarias e coisas, né? E o Ocidente perseguindo os judeus. Tanto é que o maior massacre de judeu da história, que foi o Holocausto, aconteceu aonde? No Egito? No Iraque? Na Síria? Não. Na Alemanha. E aí, os judeus sempre tiveram um lugar para onde eles iam fugir. Para onde sempre fugiram? Os judeus portugueses fugiram para onde? Os judeus espanhóis fugiram para onde? Para o mundo islâmico. Se estabeleceram no Egito, na própria Palestina de volta, na Turquia, na Bósnia, países muçulmanos. Esses, hoje em dia, são lugares que também detestam o povo judeu. Porque eles veem seus irmãos muçulmanos mortos e os soldados fazendo com os tanques Merkavah a Estrela de Davi, no lugar onde as pessoas estão morrendo. A prova de que o que você falou é verdade com relação à artificialidade, que esse acordo, esse pseudo cessar-fogo, aconteceu contra a vontade do governo de Israel. Sim, exato. Por imposição do governo americano. E de logo foi faz, eu quero que você faça. Sim. Né? O que você fala desse acordo? Então, mas só para concluir essa analogia que eu estava fazendo, quando Israel cair, para onde é que vai a comunidade judaica? É isso. Então a gente está lutando para proteger, inclusive, o futuro dessa comunidade, né? E com relação ao cessar-fogo, mais uma vez, é impossível ter um cessar-fogo com Israel. Por quê? Por uma coisa muito simples. Se amanhã Brasil e México entrarem em guerra, vamos um cenário hipotético. Um militar brasileiro derrubou um avião mexicano, Brasil e México entram em guerra. Um ano depois, Brasil e México afirmam a paz, é a coisa mais normal do mundo. Por quê? A razão de existência do Estado brasileiro e do Estado mexicano não é a aniquilação um do outro. Se houver uma guerra entre os dois estados, vai ser por circunstâncias históricas que podem simplesmente deixar de existir em algum tempo. Por exemplo, entre Inglaterra e França, Portugal e Espanha. A razão de existir do Estado espanhol nunca foi a destruição de Portugal e a razão de existir do Estado português nunca foi a destruição do Estado espanhol, apesar de esses dois estados terem guerras ao longo da história. Porém, Israel tem como meta a expansão e a destruição dos seus vizinhos. O projeto da Grande Israel. Não é uma teoria, é um fato, certo? Israel já anexou parte da Síria, está lutando para anexar parte do Líbano e está agora, hoje, no processo de finalização de anexação da Cisjordânia. E depois ela quer ir para a Jordânia e depois ela quer ir para o norte da Arábia Saudita, para ter aquele território fantasioso entre o Nilo e o Eufrates, entre os dois rios. Quando Israel fala que quer ter paz e acordo de paz, sempre vai ser por uma pressão externa. Por quê? E está sendo politicamente muito custoso para o governo americano, infinitamente politicamente custoso, manter relações com Israel. Então, eles precisam de um aceno para a população local. Que é só um aceno. Tanto é que durante todo esse período
de cessar-fogo, Israel violou ele mais de 80 vezes. Parou de morrer palestino um único dia desde que o cessar-fogo foi anunciado? Não. E aí Netanyahu fala agora que não tem mais cessar-fogo. Mas peraí, quanto é que teve? Em momento algum. Eu estava lá quando o cessar-fogo estava sendo assinado. Eu estava lá quando estavam falando de cessar-fogo e Gaza não parou de ser bombardeada. Eu voltei para o Brasil, Gaza não parou de ser bombardeada. Mais de 100 pessoas morreram durante o processo de assinatura do cessar-fogo. E logo imediatamente, os palestinos que foram devolvidos para Gaza estavam todos mutilados, com o órgão faltando, o olho faltando, um monte de coisa faltando. Pois é, e os israelenses devolvidos? Rapaz, Só comparar. Por que não... eu não vi, né? As imagens, eles contando... Já teve isso? Já? Como eles foram tratados? Já, mas aí há um problema muito grande nisso aí. Israel tenta censurar as entrevistas dessas pessoas porque muitos deles tiveram mudanças de visão de mundo. Teve um que voltou falando que os palestinos deixavam ele rezar, davam a Torá para ele fazer a oração, alimentavam ele mesmo no estado de fome. E é isso. Quando você estava preso lá na Palestina, Sim. você não sabia o que ia acontecer. Duas coisas eu queria te falar. Primeiro, uma pessoa falou para mim assim: sei, aquele que estava preso, mas postou um vídeo. Aí eu falei: é sério? A pessoa falou: é sério. Eu falei: então, eu não conheço ele ainda. Estou tendo o prazer de te conhecer hoje. Mas eu acredito que ele deve ter gravado um vídeo e deve ter dito para a mulher assim: mas é lógico. Se eu ficar sem entrar em contato por tanto tempo, você coloca esse vídeo porque eu fui preso. Todas as pessoas que foram na flotila, elas são obrigadas a fazer um vídeo de anúncio de prisão, porque é uma possibilidade você ser preso. Então, se você tá preso, você perde a comunicação. Então, você faz um vídeo. É tão lógico. Você tá entendendo a bestialização da população? Você da cadeia, né? Tipo, eu vou estar... E assim, eu tava em Barcelona, tinha o cenário de Barcelona atrás de mim no vídeo. Eu estava fazendo um vídeo lá em Barcelona. Mas é aquela coisa, vamos supor, essa garrafa caiu. Agora, para uma pessoa que falou isso para você, para ela é mais provável que um dinossauro chutou essa garrafa do que eu peguei minha mão e derrubei essa garrafa. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Qual é o mais óbvio? Pô, o cara gravou o vídeo... Sim, e se ele ficar sem contato... Exato, sem contato... Quer dizer que ele tá preso. Exato. E uma outra coisa... Tanto é que eu falo isso no vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo agora, eu estou preso pelas autoridades israelenses ilegalmente. E aí, você tava lá, um dia, 2 dias, tortura... Só um momento. Eu também gravei um vídeo de morte, tá? Se eu tivesse morrido, eu fiz um vídeo, caso... Olha, se você está assistindo esse vídeo, eu fui executado e tal. Então, esse assim, vídeo não foi, ela ia falar... Não foi exibido. Graças a Deus. Ainda aí, bem. se você botasse esse vídeo, a pessoa vai falar... ele morreu e tá fazendo vídeo. Tá entendendo? E aí, você tava lá um dia, 2 dias, tal, e o governo brasileiro, provavelmente, eu até queria que você falasse disso, tentando tirar de lá os brasileiros e trazer. E aí eu conversei com o Jihad, que é uma pessoa sensacional, eu tenho que dizer isso, que é uma pessoa equilibradíssima, que é uma pessoa que traz informação e cultura para as pessoas. Sim. E o Jihad me falou, hoje ele foi para a Jordânia. Como foi isso? E de lá para cá? E qual a ajuda do governo brasileiro, do Itamaraty? Enquanto estivemos presos ali, né, sequestrados, essa que é a palavra, porque eu não cometi nenhum crime dentro de Israel, eu não queria entrar em Israel, fui levado para Israel à força, em águas internacionais. Sempre eu preciso dizer isso muito, né? Porque quando a gente fala que a gente foi preso, geralmente a gente cometendo um crime, né? E qual foi o meu crime? Leite em pó, bebê recém-nascido, desnutrido. Esse é meu crime, entendeu? Então a gente vê quem é que está do lado de Israel. É as pessoas que consideram moralmente... né, justificável fazer esse tipo de coisa. Então, quando a gente estava lá, recebemos visitas, porque o Brasil não tem embaixador em Israel agora, por causa da questão de pressão política, não tem mais embaixador, tem alguns funcionários da embaixada que fazem atividades consulares. Esses embaixadores, exato. Esses embaixadores, esses funcionários do consulado, eles foram lá, conversaram conosco, foram muito simpáticos, né? Mas é aquela coisa, eles são limitados, porque eles não têm verba, eles não têm apoio de Brasília para fazer o que eles querem. Então, eles iam para lá, basicamente, passar mensagem para as famílias, dizer como é que a gente estava, pegar um WhatsApp, né, das pessoas que eram da família para poder, olha, seu marido, seu filho, seu neto tá bem, tá isso, tudo aquilo outro. E foi o que eles fizeram, né, mas não tinham muito mais a fazer. E o governo brasileiro, o apoio deles foi basicamente um tweet, né? O Lula chegou a falar alguma coisa, mas assim, não foi determinante para a nossa libertação, né, do cativeiro, porque Israel tinha que liberar a gente em algum momento, né? Eles não iam... hoje a gente vê que a gente passou uma semana... sequestrado. Liberou a Greta antes, né? Exato. Liberou várias pessoas antes, porque nesses outros países... outros países fizeram realmente pressão. Na Itália,
você teve 1 milhão de pessoas na rua para a libertação dos italianos que estavam lá. Então, assim, esses países foram libertados mais rápido, Grécia, Itália, alguns por serem aliados de Israel, terem presidentes aliados de Israel, e outros por pressão popular muito grande. E a gente foi no bolo, graças a Deus, né? Ele já tá aí, bandos brasileiros junto também. Para Jordânia. Exato, para Jordânia. E quando a gente chegou lá, aí eu preciso muito diferenciar o que é a embaixada brasileira na Jordânia e o governo brasileiro. A embaixada brasileira na Jordânia, pelo amor de Deus, são seres iluminados, entendeu? O embaixador brasileiro na Jordânia, não me recordo o nome dele agora, mas é um senhor assim que só a presença dele, com a barba grande, branca, assim, com um cajado, ele não só exala sabedoria e assim... serenidade, como ele foi uma pessoa incrível, porque eles roubaram tudo que a gente tinha. Fomos deixados na fronteira no Rio de Jordão com nada. A roupa do corpo, e eles deram o nosso passaporte de volta depois de terem capturado nosso passaporte para... De alguns, né? Porque teve pessoas que estavam com a gente que ficaram com o passaporte, inclusive, da pessoa. Deram o passaporte e mais nada. Então, assim, a gente tava com a roupa do corpo. Só com a roupa do nosso corpo. E a roupa da prisão, né? Porque a roupa que a gente tava no corpo, eles também levaram. Então, o embaixador foi em lojas, comprou camisa, roupa para os homens, roupa para as mulheres. O povo da Jordânia soube que a gente estava lá. E o povo da Jordânia, eles são, imensa maioria, filhos e netos de refugiados palestinos. Todo mundo ali sabe de qual cidade na Palestina a família veio. Então as pessoas encheram, né, o local onde a gente estava hospedado, levando coisas de primeira necessidade, pasta de dente, escova, roupa íntima para as mulheres, para os homens, comida, porque a gente não tinha nada. A gente tinha um plano logístico pronto, que era o quê? A gente ia sair, entregar ajuda na Palestina, ia para o porto mais próximo, de lá pegar um avião e voltar para casa. Todo mundo tinha passagem de ida e volta, entendeu? Mas quando você é roubado, pegam tudo que você tem, como é que você vai fazer? Entendeu? Você vai fazer como para voltar para casa? Então, a gente não queria ajuda do governo brasileiro para uma viagem turística que não deu certo. Não fomos assaltados em alto mar num crime internacional contra 40 nações. Não foi coisa pequena, né? Mas assim, graças a Deus, a própria flotilha fez uma arrecadação online. Em alguns minutos conseguimos o valor total, todo mundo doando, do mundo inteiro, para poder, enfim, voltar para casa, né? Mas assim, fomos muito bem recebidos na Jordânia. Foi como ir do inferno para o céu. O povo jordaniano, assim, por serem descendentes palestinos, foi extremamente grato. Na embaixada, você tinha pessoas trabalhando lá que, assim, desde dar apoio de conversar a transportar, a todo tipo de coisa, mesmo alguns deles fizeram isso do próprio bolso, gente. Porque a embaixada não tem dinheiro para esse tipo de coisa. Quanto tempo você ficou na Jordânia? A gente ficou 2 dias na Jordânia. Então a gente ficou lá, chegamos um dia, né, passamos o dia lá e voltamos, né, no dia seguinte, né, não completamos 3 dias, mas assim, não foram 3 dias completos, né, você tem cortes. E a gente voltou para o Brasil e fomos para Guarulhos, que ainda foi uma recepção enorme. E eu passei as 2 semanas seguintes viajando para dar palestra. Voltei para casa agora o quê? Na segunda-feira, né, que eu consegui voltar para casa, na segunda-feira de madrugada. E muitas pessoas não sabem, mas você mora em Barretos, Eu moro em Barretos desde 2017. E como é que foi essa experiência para você da flotilha? Essa especificamente, né? Foi uma experiência incrível, porque assim, eu nunca naveguei na minha vida, né? Eu fui num barco à vela, pequeno, né? Cruzando o Mediterrâneo, do Mediterrâneo Ocidental, de um extremo do Mediterrâneo para outro. E você conhece pessoas do mundo todo com histórias de vida incríveis, com visões de mundo totalmente diferentes. Você tinha gente do mundo inteiro ali. Um cara que estava lá era médico, outro era campeão da seleção britânica de velejamento, estava lá para ajudar a velejar. Outro era terapeuta, outro era um ativista de direitos animais. Todo mundo ali, era um mundo inteiro, uma torre de Babel ali dentro. Todo mundo ali dentro, assim, bem diverso. Então, a gente passou muita dificuldade, né? Tempestades, navios quebrando. Eu, particularmente, por nunca ter estado no mar, eu passei por problemas de pele complicados por ficar trabalhando muitas horas no sol, né? Ali, eu aprendi a dirigir um barco à vela, que eu tive que aprender, porque a equipe estava deficitária, o capitão teve que me ensinar. Então, era 8 horas por dia de steering, né? Que eles chamam de direção. E eu não dirijo aqui em Barretos, eu tenho um problema de visão. Mas lá eu tive que aprender a dirigir. Graças a Deus eu não bati o nosso barco em nenhum cargueiro, né? Então, a gente foi... O trânsito estava meio tranquilo. O trânsito estava mais tranquilo. De vez em quando aparecia um golfinho do lado. Tinha menos buraco que em Barretos. Exatamente, Ninguém morreu. Ninguém morreu. Como eles são bons, né? Exato. Não mataram ninguém. Né? Né? É interessante que eu me lembro que tinha um senhor passando mal, porque tiraram os remédios dele de diabetes, né? Roubaram, ele não podia mais usar os remédios. E aí ele estava desfalecendo, a gente gritava por ajuda, eles deram uma aspirina para ele, falaram, olha aí como Israel é bom, desse jeito. Então, assim, é um lugar muito desumanizado, cara.
eles sentem um prazer muito grande em torturar, né, em maltratar. Tinha um senhor na nossa cela, de origem líbia, de Trípoli, que ele tinha asma. Quando ele fez essa viagem, obviamente que ele estava com a maleta de todos os remédios que ele ia precisar. A pessoa fala, se você está doente, por que você vai para a flotilha? Não, a pessoa não está doente. A pessoa é doente e ela vive normal, ela trabalha com acesso à mesma coisa que você. Tá entendendo? Que você... Assim, quando você tem alguma doença, tipo assim, problema do coração, problema de pressão, você vive numa cama? Não. Você trabalha, você fica com as suas atividades cotidianas. Mesma coisa as pessoas que foram para a flotilha. Agora, a partir do momento que você é assaltado, não deixam nem os seus remédios, aí complica. Então, tinha um senhor na nossa cela 16, né, que estava morrendo. E a gente gritava por ajuda e o soldado simplesmente passava lá, olhava e falava, ele tá bem. E o cara lá morrendo assim. Foi uma das piores noites da nossa vida, porque a gente realmente achou que ele ia falecer, por falta de ar. Porque você está num deserto, um lugar fechado, a prisão fechada, com janelas fechadas. Você tinha esse tipo de problema. Então, esse foi um caso só, mas teve outros casos também de pessoas que passaram muito mal porque tiveram seus remédios roubados, né? E você não tem atendimento médico também. Isso é que é muito complicado. E assim, antes da gente ir embora, eles fizeram todas as pessoas passarem dentro de uma clínica que eles montaram lá, tiraram uma foto sem fazer nenhum tipo de exame, só para usar como propaganda depois, se a gente dissesse que a gente passou por isso, não, temos a foto dessa pessoa na clínica. Tratamos deles. É tudo assim, cara, eles são muito cruéis. Eles roubaram toda a nossa água e deixaram a gente com sede. E disseram assim, não, vocês só podem beber se beber dessa garrafa aqui, com palavras que tem em hebraico, para eles tirarem uma foto dizendo que eles estavam dando água pra gente. É nesse nível, assim. Aí o pessoal não bebeu, em protesto. Eu acho assim que pra gente que mora aqui no Ocidente, entender esse ódio de lado a lado não é fácil, né? Porque é um ódio assim de gerações, né? Sim. Porque aquele povo matou meu pai, meu avô, meu tio, meu primo, dos dois lados, né? Então eu vejo assim que pra população, para toda a população, isso é muito ruim. Para algumas populações é pior, por exemplo, para os palestinos, né? Sim. Lá no Líbano, eles bombardearam também, logo pararam, não sei por que motivo, mas com o Irã eles não quiseram se meter, exato, né? Aí quando começou a furar a cobertura deles, eles já fizeram um acordo rapidinho, né? Então, assim... É muito triste, esse ódio é um ódio de gerações, né? E eu não sei se isso um dia vai acabar, né? Não tem deixa eu só complementar. Uma questão, essa questão do Irã é engraçado, porque na semana do ataque existia uma pressão imensa nas ruas de Israel, em Tel Aviv, para cessar os ataques a Gaza, né? E aí... misteriosamente, existe um ataque preventivo no Irã, que aí tira todo mundo das ruas, né? A gente vê essas coincidências acontecerem com Israel demais, né? E o que causa uma certa estranheza, no mínimo, para quem tá vendo isso, né? É uma estratégia porque Israel não pode viver sem guerra. Todas as guerras do Oriente Médio têm o dedo de Israel como ator direto ou indireto. Guerra Irã-Iraque, Guerra do Golfo, a Guerra da Líbia, que não é no Oriente Médio, é na África, mas mesmo assim. Israel tem o dedo no genocídio dos Rohingya. Quem deu arma para os sérvios matarem os bósnios? Israel vive da economia da guerra. Israel, no genocídio de Ruanda, entre Tutsis e Hutus, quem foi que forneceu as armas? Israel. Então, assim, eles precisam da economia da guerra. É um Estado que ele não pode existir sem continuar lutando. Porque a partir do momento que eles param de brigar, eles brigam entre si. Então, eles precisam continuar, digamos, pegando essa verve de violência e exportando ela para outros lugares na região. Então, era uma guerra com o Irã. Era uma guerra dizendo que o Irã tinha armas de destruição em massa. Pô, o Iraque tinha arma de destruição em massa também, né? Cadê, né? Ninguém achou, exato. Né? Aí não, porque Israel tinha provas de que o Irã já estava, não sei quanto, 4% de urânio enriquecido, ou estava muito próximo, mas, pô, eles estão falando disso desde 74. Desde 84 tem matéria no Maariv, no jornal israelense, falando que o Irã vai amanhã conseguir uma bomba nuclear. E se eles tivessem bomba nuclear, eles não tinham atacado. Cadê a Coreia do Norte? Porque ninguém ataca a Coreia do Norte. Mas tem de verdade. Foi feito poucos meses antes uma inspeção lá e se verificou que não era possível que eles fizessem, né? Exato, porque o Estado iraniano, ele não faz essa bomba nuclear, agora está fazendo, né? Agora pode estar fazendo por causa do que eles sofreram. Mas eles não fazem por uma questão religiosa. O Irã é tão ruim por causa de religião, mas a religião é o que tolhe o Irã de ter armas nucleares. Por quê? A arma nuclear, ela é anti qualquer princípio islâmico, porque o fogo não pode ser utilizado
para torrar pessoas vivas. É uma coisa que é proibida, especificamente pela Sharia, né, do Islã. E foi o Ayatollah Khomeini, o fundador da República Islâmica, né, depois da Revolução dos anos 70, que proibiu que o Irã tivesse armas nucleares. Ele fez uma fátua, né, que é um veredito religioso, que proíbe o país de ter armas nucleares. Então a pessoa fala, é um país fanático que quer destruir Israel. Pô, se eles querem um país fanático que quer destruir Israel, eles já deviam ter arrumado a arma nuclear 2 anos depois da Revolução, né? Mas não. O Irã é um país que tem mais população judaica no Oriente Médio depois do território ocupado israelense, né? Teherã é cheio de sinagogas, tem políticos judeus dentro do Irã. E assim, obviamente, isso não é passado, né, para a mídia. De modo geral, as pessoas não associam isso. Mas o Israel inventa casus belli. Basta ver na crise do canal de Suez o que Israel fez com aquele navio americano, o USS Liberty. Eles explodiram o navio para botar a culpa no Egito. Hoje em dia todo mundo já sabe que quem explodiu foi Israel, né? Mas, então, assim, Israel é um país que vive de false flag, de falsa bandeira. Você acha que tem solução, Mansur? A solução é o fim de Israel. A solução é o fim de Israel. É o fim do Estado de Israel. É o quê? É você expulsar todos os judeus? Não. É você jogar uma bomba nuclear em Israel? Não. O que é o fim do Estado de Israel? É o mesmo fim da Alemanha nazista. Ó. Aqui é um território chamado Alemanha, ela não vai ser mais nazista. Porque ser nazista não é indissociável de ser alemão. Então pode existir uma Alemanha que não seja nazista. Então pode existir um território ali que você pode batizar de Judéia-Palestina. O Gaddafi, antes de ser assassinado, ele criou um nome que era o Isratina, para criar um país novo, que tivesse direitos iguais para todos, né? E todas as pessoas pudessem viver ali. Então é o fim do Estado de Israel. É o fim do Estado de Israel. É a solução. Não tem uma solução que não passe por aquele projeto expansionista, a ideologia do sionismo de Estado, que não passe pela aniquilação desse quadro ideológico. O que não é o fim dos judeus, da presença judaica massiva ali, de Jerusalém como cidade sagrada. Nada disso. É assim, ó, um homem e uma mulher, um voto. As pessoas vão viver aqui, independente da sua religião, como sempre viveram por séculos. Cadê a guerra que existia ali em 1850? Cadê a guerra que existia ali em 1990? De 1517 até a Primeira Guerra Mundial, qual foi a guerra que a Palestina viu? 400 anos. Qual foi a guerra que a Palestina viu? Fala pra mim, qual foi a guerra? Nenhuma, né? Só Napoleão, que foi em Acre e voltou. Mas nesses 400 anos, quantas guerras a Europa viveu? Não tem um segundo sem guerra na Europa nesse período histórico. Entendeu? Então, assim, a paz é possível ali, uma paz duradoura, uma paz total, uma paz que poucas regiões do mundo sequer podem conceber. Mas ela passa pelo quê? Pelo fim de uma ideologia expansionista. Entendeu? E você acredita que Israel incorporou isso na sua política estatal? Sim. Você não acredita que seria possível que o Estado de Israel deixasse, igual a gente estava falando, colocasse a paz como objetivo e não o expansionismo? O único israelense, né, o primeiro-ministro que tentou realmente uma proposta séria de paz foi quem? Isaac Rabin. E o que aconteceu com ele? Foi morto. Então pronto. Estava explicado aí para você. E o libanês também. E quem é que acusa... Quem a mulher de Isaac Rabin até hoje acusa de ter sido o arquiteto da morte dele? Benjamin Netanyahu. Então pronto. Não tem como ter paz. Porque as crianças israelenses são educadas desde criança, depois elas entram no exército e recebem mais doses cavalares de educação, de que elas precisam expandir o Estado. E é isso. É um império, como se fosse um micro-império romano, que vai pegando os territórios vizinhos. Tá. E a velocidade da expansão é de acordo com a capacidade política. Quando eles começaram, o mundo ainda estava desnorteado da Segunda Guerra. Então eles pegaram 70% do território da Palestina. Agora, eles estão indo mais lentamente, mas não param de se expandir. Israel parou em algum momento de se expandir na sua história? Não para. Se eles devolvem um território do Sinai do Egito, eles pegam o Golã da Síria. Entendeu? E depois falam que não, a gente vai voltar para o Egito. E não só isso. Se você ler o livro do Avi Shlaim, que é a Muralha de Ferro, Israel não necessariamente precisa incorporar no seu território os territórios que controla. É só enviar dinheiro para a eleição de um determinado candidato num país vizinho que vai servir aos seus propósitos. Entendeu? Então Israel atuou nas eleições que existiram nos seus países ali, para que os países e os governos cooperassem e se tornassem neutros, em tese governados por Israel. Entendeu? É isso. Eu gosto muito de viajar tal, e às vezes eu viajo de moto, né? Uhum. E eu fui ao Atacama. E aí eu estava numa van, né? Tinha um casal mais velho, uma moça mais nova, de 20 anos, né?
E eles 3 falavam uma língua que eu não conhecia, eu não conseguia descobrir que língua era aquela, e prestando atenção, e eu falava, gente, que língua é essa? Aí eu cutuquei o pai e perguntei para ele em inglês, né? Que língua é essa que vocês estão falando? Aí ele olhou assim para mim, falou, hebreu. Aí eu falei, que bacana, tal, né? E eles continuaram conversando, eu prestei mais atenção. E tem muitas palavras que são as mesmas palavras em árabe. Exato. Bait, tal, né? Sim, eu percebi isso também. Eu falo árabe e também percebi isso quando eu estava lá. Porque aí, são idiomas semíticos de mesma raiz. Isso. E aí eu peguei e falei para eles, nossa, como é que é viver lá, tal? É bom, o país é bom. Falei, mas... E esses ataques, tal? Não, nós não gostamos disso. A gente queria a paz. Sim. E aí, conversando com o pai e a filha prestando atenção. Sim. E aí a filha me explicou. Falou, eu acabei o exército agora. Sim. Eu vou fazer um ano sabático. Estou aqui no Chile. Vou passar pelo Brasil. Sim. Né? E vou ficar um ano viajando. Diz que eles têm essa tradição. Porque ficam 2 anos no exército. Recebendo, não gastam. Para poder fazer esse ano sabático conhecendo o mundo. Sim. E aí eu peguei e falei assim, eu tenho ascendência árabe. Aí eles 3 viraram para mim e falaram, é isso mesmo. Aí falei o que eu sabia de árabe, né? E aí a moça falou, a gente aprende árabe, porque eles são tão burros que eles só falam árabe. Eu falei, não, eles não são burros, né? Eles ensinaram até matemática para vocês, né? Acho que não, né? E aí, os pais não radicais, mas a filha extremamente radical, principalmente com relação ao muçulmano. Exato. Né? Um negócio impressionante. O racismo eu vi lá assim, de uma forma muito explícita, quando ficaram insistindo que eu era árabe o tempo inteiro, para poder me tratar como árabe. E aí tinha horas que eles falavam comigo em árabe e eu, desatentamente, tanto tempo sem dormir, eu respondia em árabe, porque eu falo árabe. E aí, então você não é árabe, você fala árabe, você é muito inteligentinho, né, para ser um brasileiro que fala árabe. Sim, eu falo árabe, mas por que eles querem isso? Para poder praticar o racismo deles com mais liberdade. Então, eles viam, né, alguma mulher de ascendência árabe pelo nome no passaporte, já chamava de puta. Pô, na minha frente isso aconteceu, assim. Tipo, imagina um oficial fazendo isso. É ridículo, nojento, mas eles faziam. Então, assim, é uma população extremamente fanatizada, está ficando cada vez mais. Em Israel, você teve um soldado israelense que foi filmado estuprando na prisão. Né? Bem famosa essa cena, eles se reuniram e fizeram um estupro. O cara foi homenageado em rede nacional. O rabino-chefe falou que ele era uma pessoa absorvida de seus crimes. Pô, o cara que foi filmado fazendo um estupro. Né? Então, assim, cada vez mais a sociedade israelense está chegando naquele ponto que os alemães chegaram, né? No final da Segunda Guerra Mundial, que é a total barbárie, é pegar um monte de criança com deficiência e exterminar, um monte de coisa. Então, assim, é isso que eles estão fazendo. E eles acham que esse mundo, eles vão triunfar, né, desse jeito. Só que eles têm que entender o seguinte, o povo que eles mais odeiam é a maioria onde eles moram. E Israel é um grandíssimo tigre de papel. E o Irã demonstrou isso. Então, assim, é só ter mais umas 2 derrubadas de poder ali, na região, e subir mais dois Nasser e Saddam de 2ª geração, acabou. Entendeu? Porque naquela época, quando os países árabes se reuniram, né, ali para tentar dar uma resposta a Israel, o pessoal fala, os 7 países contra um paísinho pequeno. Peraí. Israel tinha armamento da União Soviética em massa e dos Estados Unidos em massa. A Arábia Saudita mandou uma tropa de cameleiros. Então, assim, não é uma questão de quantidade, de qualidade. Hoje em dia isso já mudou. Hoje em dia, se Israel pegar uma guerra aberta com o Egito da vida ou com a Turquia na vida, que está cada vez mais se aproximando, Israel apanha, mas apanha muito feio. Arábia Saudita. Exato. A Arábia Saudita também muito armada. Exato, muito armada. Então, a corrida armamentista do Oriente Médio começou principalmente por causa de Israel, mais uma vez, porque os Estados Unidos, ele mantém um status quo na região, que ele fornece a segurança e o pessoal fornece o petróleo. Mas, Netanyahu falou que nenhum país está seguro e foi lá e bombardeou o Catar, onde tem a maior base americana, que é de Odeida, dentro do seu território. A Arábia Saudita é muito aliada dos Estados Unidos. Aí o pessoal olha assim e fala, por quê? Do que vale eu fazer parte dessa coalizão? O cara volta para a China é pró-Palestina, vai querer, entendeu? Virar o jogo. Então, assim, Israel está com os dias contados. Por quê? Israel está chegando no limite do que pode fazer para a sua existência. Por quê? Os jovens judeus hoje, americanos, que é quem fornecia a maior parte não só das mentes para a manutenção do Estado de Israel e da migração para o Estado de Israel, já não querem mais saber daquele projeto. Por quê? Porque antigamente você não tinha a abundância de crimes hoje divulgados de Israel no mundo. Hoje em dia você vai na Tailândia, tem gente expulsando turista israelense de dentro de restaurante.
atacando pessoas que se identificam como israelenses. Por quê? Porque Na Europa isso é muito revolta, comum, né? Exato, a revolta especialmente na Espanha. Exato, a revolta está muito grande e o pessoal expulsa porque sabe que aquelas pessoas que estão ali são soldados à paisana, de férias, mas são soldados. Então, assim, que mundo é esse? O próprio Netanyahu, não são minhas palavras, são de Netanyahu, falou que Israel vai ter que virar Nova Esparta, ser autossuficiente. Autossuficiente em quê? Em quê? Se você precisa sempre de um fluxo de imigrantes o tempo inteiro para poder manter o seu país. São nações fadadas ao fracasso. Por quê? Porque não vivem, né, da própria coesão interna somente. Ela precisa de propaganda e fluxo contínuo. E hoje já mais judeus saem de Israel do que os que entram. Então, se você tem uma balança demográfica que nem essa acontecendo, você tem que matar os palestinos para reduzir a população, que nem Israel está fazendo, e tentar trazer os judeus de volta. Só que matança de palestino tem um teto, né? E trazer judeu de volta também. Israel não está conseguindo equilibrar essas duas coisas. Então, é um país fadado a deixar de existir. Você sabe, você fala... É triste até pensar, né? A gente falou sobre o Isaac Rabin, né? Sim. E naquela época, chegou-se a quase a costurar-se um acordo, né? Sim, mas você tem que... Assim, eu sou da opinião do historiador israelense Ilan Pappé, que eu conheço pessoalmente, tenho uma entrevista com ele no meu canal para quem quiser assistir. Uma das coisas que eu falo é o seguinte: Israel vai deixar os palestinos terem um aeroporto, um exército, para, sei lá, se um colono for lá e fuzilar um rebanho junto com o pastor na fronteira, os soldados palestinos vão poder atuar, né, e prender aquela pessoa? Não. Então, falar de solução de dois estados é falar de bobagem, desculpa, mas não faz sentido. Não faz sentido solução de dois estados, porque é impraticável. Você acha que Israel vai deixar os palestinos voltarem a ter controle da água para agricultura e para a subsistência da população? Não. Lá. Exato, lá. Então pronto. Ou como eles falam em hebraico, lo. Então assim, é isso. Eles nunca vão deixar. Jamais vão deixar. Então é isso. Se você for pegar o acordo de Oslo, né? Teve político israelense que falou: se Oslo fosse proposto para mim, eu também não ia ter aceitado. Porque é ridículo, é ridículo. Não tem como. Então, as pessoas aqui no Brasil, elas têm que ter um pouco mais de humildade com o ódio dos outros, né? Eu estava viajando naquela época, eu estava na Jordânia, eu encontrei um palestino e eu comecei a falar para ele sobre a comunidade judaica, né, que estava cooperando, né, com a flotila e tal. Mas ele começou a ficar com raiva, falou: não, eles são todos maus, eles mataram, eles fizeram isso, aquilo todo. E você vê, e assim, eu não quis começar uma briga com ele para respeitar a dor dele, que tinha perdido parentes ali muito próximos, e pude fazer isso. Mas a maioria dos brasileiros não são assim. A maioria do brasileiro, o pessoal olha de cima: vocês estão brigando por quê? Duas criancinhas e tal. Uhum. Não, gente, não. As imagens que saem da faixa de Gaza, e quem está assistindo aqui agora pode pegar uma página chamada Eye on Palestine, né? Eye on Palestine. Isso, eu sigo. Olho na Palestina. Olho na Palestina. Você vê coisas, e tem coisas que nem saem na Eye on Palestine. Tem um amigo meu que trabalha na TRT, que é a TRT, a televisão estatal turca, e eles têm jornalistas dentro de Gaza que são correspondentes, né, internos. Eles mandam, dentro de Gaza? Dentro de Gaza. Lá naquele escombro? Exato, ali dentro. Ainda tem jornalistas que mandam vídeos, né, e coisas. Então, assim, o que não sai na mídia, a gente compartilha dentro de grupos de jornalistas e tal, que nem tudo pode ir para a rede social, porque a rede social derruba, e por causa da linha editorial de alguns jornais que não podem colocar coisas tão explícitas. Mas, pô, o que Israel tá fazendo na faixa de Gaza, vocês não têm noção. Assim, vocês não têm noção das coisas que eu vi e que pouca gente viu, porque eu tive acesso a essas documentações. É menina correndo com o olho na mão, mãe pegando a cabeça do filho, colocando em saco, mãozinha de criança por ali, por aquilo outro. Aí você chega pra mãe dessa e fala em paz pra ela. Isso, tá entendendo? É aquele ódio, né? Você vai falar o israelense tá sofrendo isso. Mas aí você tá querendo igualar as dores do oprimido com a do opressor. Entendeu? O israelense morre porque ele está num processo de expansão e destruição de outro povo. E morre numa cifra, assim, que é ínfima em comparação com o povo que ele mata. O palestino morre simplesmente por existir. E quando você fala de oprimido e opressor, né? Eu queria lembrar os cristãos, né? Sim. Que é muito provável que Jesus Cristo, pelos ensinamentos, pelas suas palavras, ele ficaria do lado do oprimido, né? Pô, sempre. Com certeza. Sempre. Com certeza. Sempre. Jesus nasceu numa Palestina ocupada pelo Império Romano. Jesus nasceu dentro de um território onde a Palestina estava passando por uma ocupação. Tem um livro muito bom que fala... Quem nasce na Palestina é palestino, né? Exato. Se você for pegar, tem um livro muito bom chamado Zelota, né? Do Reza Aslan, tá em português, inclusive. Ele mostra o que era a Palestina onde Jesus nasceu, onde é que Jesus viveu, né? Então, assim,
Jesus era considerado o Messias por alguns judeus, seus primeiros seguidores, porque era justamente ele que falava que, apesar do reino dele não ser desse mundo, que ele ia libertar aquela região ali do Império Romano também. Entendeu? Então, assim, é isso que as pessoas têm. É um Messias que nasceu com a ideia de libertação do seu povo daquela terra, quando ela estava sob ocupação militar de uma potência estrangeira. É triste hoje em dia, né, os cristãos assim. Do projeto da história islâmica, qual que é o legado que você quer deixar? Qual que é o seu objetivo? Que braços tem o projeto História Islâmica? O projeto História Islâmica hoje está em franca expansão, né? Nós já atuamos aí em escolas, né, divulgando conteúdo para as pessoas e participando de atividades educacionais, produzindo documentários todos os meses, que a gente lança documentários novos e vídeos e conteúdo informativo. É importante para a nova geração de educadores brasileiros, enfim, de profissionais que vão trabalhar no Itamaraty, que vão trabalhar nas relações internacionais, na própria política nacional, entender essa parte do mundo. Então, o nosso legado que a gente quer deixar é uma compreensão de um universo que é pouco conhecido, que faz parte da formação da nossa cultura. Se você for pegar um livro que nem Gilberto Freire, né, o Casagrande Senzala, ele dedica ali muitas partes. Fiz até um vídeo sobre isso no meu canal, de como a cultura da civilização islâmica influenciou o Brasil, né? O pessoal fala, por exemplo, de eventos da história do Brasil. A Guerra dos Palmares, né? Se você for ler a carta do governador de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, Caetano de Melo e Castro, quem ele fala que construiu as fortalezas ali para ajudar o Zumbi dos Palmares? Foi um muçulmano, o famoso Capitão Moro, que virou personagem do romance, né, do Jorge Budurhan, autor libanês, que fez o livro, né, um romance, o Capitão Moro, mas é baseado em história real, né? E a gente vai analisar, na época da ocupação holandesa de Pernambuco, se você for analisar na época do segundo reinado de Pedro II, na época da escravidão com a revolta dos malês, enfim, você tem... A civilização islâmica está no DNA do Brasil desde sempre, costumes, cultura, muitas coisas que a gente acha que é brasileiro, mas que foi transmitido para a gente por esse legado civilizacional dos muçulmanos que vieram para cá e que não influenciaram os portugueses. Afinal, Portugal, por aí, séculos, foi parte do que a gente conhece como Al-Ándalus, né, na Península Ibérica, e os portugueses que vieram para cá, eles, né, digamos assim, transmitiram isso aí pra gente. De modo que, tipo assim, objetos aleatórios que a gente tem aqui na mesa tem nomes de origem árabe. Isso aqui é o quê? Uma garrafa. Do árabe, garrafa. Entendeu? Então, assim, é isso. Isso aqui é um copo, mas se fosse uma taça, também viria do árabe. Então, tudo que a gente usa, né? Alface. Exato. Tudo que a gente usa vem desse mundo. O café, o açúcar, o algodão, todas são culturas, exato, que foram transmitidas pela imigração árabe aqui no Brasil. Arroê, digo eu. Você deve falar carroê. Não, nem carroê. Carroa. Carroa. Arroê é dialeto do Líbano. Isso. Carroa, que é no árabe clássico. Isso. Carroa, que virou carvé no turco, que virou café em português. Então, assim, essas são as coisas. Então, o nosso projeto tem esse sentido, mas ele não atua só no Brasil, né? A gente tem seguidores em Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, porque o História Islâmica ele é um projeto grande de língua lusófona, né? Conecta isso em falantes de língua portuguesa, não é só do Brasil. Obviamente que a maior audiência nem precisa falar que é brasileira. Mas esse é o nosso objetivo. Mas é o canal do YouTube. Tem o canal no YouTube, tem nosso Instagram. site, tem o Instagram, tem página no Facebook. Nossa página no Facebook tem o quê? 178 mil seguidores já. Então, assim, nós temos um projeto de mais de uma década, né, no Brasil. E tem alguma ideia de expandir isso para outras línguas também? Sim. A História Islâmica, a gente quer criar... Nosso próximo passo que é o História Islâmica Espanhol, porque já está tendo muito pedido de pessoas que são, né, os famosos hispanohablantes, que querem que nosso projeto vire em espanhol, mas toda vez que a gente vai criar uma nova divisão, os custos aumentam também, dobram, né? Às vezes as pessoas que a gente paga para fazer o conteúdo em português têm que ser pagas para fazer o conteúdo em espanhol. Aí o pessoal fala, por que você não só traduz? Gente, não é tão simples assim. Porque tem coisas que são relevantes para um público... Culturais. Exato. Você tem que adaptar a cultura, né? Tem coisas que são relevantes para falar sobre cultura num contexto hispânico que não são relevantes para falar no contexto lusófono. Então, assim, a gente tende isso e também a expandir para o inglês. Como é o financiamento? A gente faz financiamento de doações Doações. públicas, né? Pessoas que têm verba, né? Que, enfim, a gente não vive de outra forma que não seja doações, né? Não tem como, não tem mágica. Né? A gente não vende nada, todo o nosso conteúdo ele é gratuito, público. né? A gente gastou 70 mil reais para fazer o Israel Paralelo, não cobramos nada para a galera assistir, entendeu? Então, nosso objetivo não é lucrar.
Mas tem custos, né? Eu não Sim. posso chegar para um editor de motion graphics e falar para ele, trabalha aqui para mim em nome da cultura, né? O cara tem que comer, a família dele também. Sim. É a profissão dele, exato, é a né? profissão dele. Mas você não pensa em que o projeto em si seja autossustentável, né? Não tem algum projeto... A gente tem a tentativa daqui a algum tempo de fazer, digamos assim, um desmame, né, de independência, mas isso aí envolve projetos financeiros que, mais uma vez, para eles acontecerem, a gente precisa de mais dinheiro. Precisa planejar, estruturar exato, isso. estruturar. Mas, assim, por enquanto, o impacto, assim, a gente está conseguindo se manter, né, e o impacto está sendo muito, muito relevante, né? Eu já sou reconhecido na rua. Eu estava aqui, não só aqui em Barretos, mas, enfim, outras cidades do Brasil. Eu estava, nunca mais me esqueço, na semana passada eu estava aqui na frente da mesquita, eu estava saindo da mesquita, tem um motoboy de farmácia dirigindo, ele parou a moto, você é o Mansur Peixoto, tal, assiste seu canal, foi lá, me deu um abraço, já aconteceu aqui no Savenhago, já aconteceu em vários lugares. E, pô, eu não divulgo meu trabalho aqui em Barretos. Meu trabalho, a maior parte do público é São Paulo capital, as grandes cidades. Isso aí acontece muito, eu tô na rua, a galera me identificar, abraçar, pedir uma foto e tal. E é interessante, né? Porque quem está te vendo aqui nesse podcast minúsculo, né? Que é isso? É só fazer uma pesquisa e você vai verificar que ele está em todos os podcasts grandes que a gente assiste. Então é um prazer enorme pra gente. Não, assim, eu sou o tipo da pessoa que eu não tenho essa vaidade de, eu vou pegar um canal. Não, tem canal com 100 inscritos, da Irlanda, feito por um brasileiro que mora em Dublin, que passa 3 horas de transmissão comigo e eu fico lá 3 horas falando, até a pessoa dizer... Porque eu acho que a sua proposta é realmente levar a informação. Ocupar espaços. Eu dou aula em presídio, eu dou aula em escola pública na capital, em favela, né? Então, assim, meu objetivo não é, digamos, criar uma certa torre de marfim, eu só vou até aqui, eu só vou até ali, não. Meu objetivo é alcançar todos os públicos e todas as pessoas elas têm que ter acesso ao conhecimento. Então, tanto faz um canal que está começando agora aqui em Barretos, como faz um Vilela. Já fui, tipo assim, eu vou lá no Inteligência Limitada, já fui um dia que era o prefeito de São Paulo, depois eu saindo assim, em sequência. Então, assim, não tem... Pra mim, não existe isso. Todos os espaços são espaços. Ele fez turismo lá, esse prefeito. Mas não vou falar disso. Se você fosse deixar uma mensagem para os nossos espectadores, que mensagem você daria, assim, uma mensagem final? Porque eu também não quero abusar de você. A gente não vai ficar 15 horas aqui. Eu estou agora literalmente em outro podcast que está sendo transmitido, gravado lá em São Paulo, enquanto eu estou falando com vocês aqui. Estou em 2 lugares ao mesmo tempo, mas fiquem tranquilos com relação a isso. Né? A minha mensagem final para as pessoas é o seguinte. O mundo ele precisa ser lido com um olhar extremamente crítico para todos os assuntos, né? E as pessoas precisam analisar as coisas do mundo sem paixões de preferências pessoais. Por quê? Você, como disse, né, o grande filósofo muçulmano Ibn al-Haytham, né, o famoso Al-Hazen, que foi o pai do método científico, uma das coisas que ele diz é o seguinte: você tem que ter inimigo daquilo que você acredita, daquilo que você aprende, até que você coloque, né, as coisas em teste para ter uma prova. E com relação a isso, as pessoas aqui em Barretos precisam ter esse tipo de relação com relação às informações, né? Aqui é uma cidade que eu fico impressionado, que às vezes parece uma vila medieval. O pessoal fala, tem uma bruxa ali, o pessoal sai com fogueira, acredita, vira um hoax, né, um boato e todo mundo... E assim, as pessoas precisam se respeitar mais, se autorrespeitar. Pô, eu não tenho respeito por mim mesmo de estar acreditando na bobagem dessa, né? Então minha mensagem é a mensagem que eu sempre deixo para as pessoas, é isso, procurem um conhecimento, sejam críticos. Sejam críticos do que eu estou falando aqui, verifiquem o que eu estou falando aqui, né? Nas postagens de História Islâmica aparece sempre, que nem o pessoal fala, uma tese de mestrado, que a gente termina, coloca um monte de coisa em ABNT no final das postagens para o pessoal ver onde é que está. A referência. Nosso documentário teve quase 300 referências bibliográficas que a gente colocou lá, inclusive para a pessoa clicar, ver, achar onde está o livro. Para ir atrás de onde está. Para ir atrás, tudo que a gente fala, coloca lá a referência embaixo no vídeo. Então é isso, é buscar as coisas, porque se você não pensar, alguém vai pensar por você, né? E a pessoa que pensa por você, às vezes ela não tem seus interesses em voga. Mas eu trouxe uns presentes aqui pra você, Kalil. Aqui. Shukran, Fone. Eu não trouxe pra você porque eu não sabia que você ia estar aqui na bancada, mas eu te entrego depois. Eu trouxe uns presentes aqui pra você. Que enfim, algumas coisas das minhas viagens recentes, né? Olha só. Trouxe aqui pra você. Você vai ter que voltar outras vezes, Corão então. Em português, Corão. Árabe e português. E alguns desses livros, né, que são introduções ao Islã. Então aqui temos... Esse aqui do Thomas Cleary, que é uma leitura selecionada do Alcorão Sagrado por temas relevantes. Esse aqui é um livro do Sheikh Osman Nuri Topbass, né, que
Então, a coletânea que ele escreveu em português. Então, aqui a gente tem Um Lar Pacífico, que é sobre família no Islã. Esse aqui é sobre meditação, né, dentro da tradição muçulmana. Esse aqui é sobre a morte dentro da tradição muçulmana. Esse aqui é sobre a história, né, do fundador do Islã, o profeta Muhammad. Esse aqui é sobre uma análise da vida, né, de uma forma mística islâmica. E esse aqui é sobre o que é o Islã em si, enquanto religião, né, do Sheikh Osman Nuri. E também eu trouxe aqui uma masbah, porque você é libanês. Essa aqui eu trouxe da Jordânia. Obrigado. Famosa masbah. Obrigado. E essa aqui é para sua esposa, que eu trouxe da viagem na Turquia, que é de rosas lá de Esparta, né? Que é uma cidade famosa pelas rosas, em formato de rosa. Tá aqui a sacola para você botar de novo. Muito obrigado, Mansur, eu sempre levo obrigado. presente quando eu vou para os podcasts. Você né, sabe pessoal? que esses livros, além de lidos por nós dois, vão para nossa estante. Para lembrar o dia que nós tivemos aqui. Acho que a gente vai ter outras oportunidades quando aqui vocês quiserem para trazer só informação. Porque eu acho que o mais legal é perceber que você não está aqui fazendo propaganda política ou defendendo uma ideologia, pessoal, né? E nem pessoal. Nem fazendo propaganda nem aqui pessoal. atrás de Massari. Exato, nada disso. Exato. É uma coisa que a gente coloca que você tem que ter um grau de desprendimento muito grande para fazer esse trabalho que a gente faz, entendeu? Muito grande, porque assim, se você sempre é desconfortável, né? Você está falando sobre um tema que é extremamente mal compreendido pelas pessoas. Mas a gente precisa fazer. Então, quando vocês precisarem, pode chamar, a gente faz um programa por semana, se vocês quiserem aqui. Às vezes vocês não vão me encontrar aqui em Barretos, que eu viajo muito. Tava esses tempos lá na Jordânia, inclusive. Exato, eu tava na Jordânia 2 semanas atrás. Na Palestina. Ó, só esse ano, de outubro do ano passado para cá, eu estive nos Emirados, na Turquia, na Colômbia, em Barcelona, na Tunísia, na Grécia, na Itália, na Palestina, na Jordânia. Então, assim, que bom. Alguns trechos de avião, outros trechos de barco, e a gente vai vendo o mundo assim, lendo o nosso Shukran, mundo. que Allah o abençoe. Amém. Você e a sua família. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Essa é informação relevante. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal História Islâmica para poder entender um pouco de uma das coisas mais complicadas que acontecem na atualidade no Brasil. Inclusive, vai estar aqui na nossa descrição todos os links que a gente vai citando aqui. A gente vai pedir para o Mansur deixar já isso para a gente, passar pelo WhatsApp, para a gente colocar na descrição do vídeo todos os acessos, o Instagram dele, o site História Islâmica, né? Tudo isso, o Facebook, enfim, o canal do YouTube, todos os links para vocês acessarem, para vocês irem. Vocês não precisam acreditar no que a gente está falando aqui. Vocês podem ir lá assistir também com e verificar todas as referências melhoradas. Exatamente. Então, fica aí para vocês mais esse programa sensacional. A gente agradece a audiência de todos vocês. A gente espera que tenha valido bastante esse bate-papo que a gente teve aqui hoje. Shukran, baby.